A história começa em um deserto arenoso, onde o príncipe Arnold está se preparando para derrotar um minotauro gigantesco completamente sozinho. Mas bem naquele momento, seu mordomo chamado Sebas o interrompe para dar uma notícia séria, informando que o general Dominique está morto. Arnold imediatamente pergunta se o general foi assassinado ou não, mas Sebas admite que os detalhes em torno de sua morte ainda não estão claros. Sebas também diz que duvida que alguém sequer se dê ao trabalho de pedir uma investigação para descobrir quem pode ser o responsável pelo assassinato. Deixando esse assunto de lado por um momento, Sebas percebe que Arnold está segurando sua máscara de aventureiro na mão e pergunta por que ele a está carregando, já que não há nenhuma única pessoa por perto para vê-lo. Arnold explica que é apenas uma precaução, porque ele sabe exatamente o tipo de caos que aconteceria caso as pessoas descobrissem que o príncipe Arnold tem fingido secretamente ser um aventureiro esse tempo todo. Sebas alerta Arnold de que ele realmente deveria parar de brincar de aventureiro, já que esse é um hobby extremamente perigoso para alguém em sua posição. Mas Arnold simplesmente lembra Sebas de que ele já é amplamente conhecido em todo o reino como o príncipe insosso, principalmente porque seu irmão mais novo acabou absorvendo todo o talento natural da família. Já que é assim que as pessoas o enxergam, Arnold diz que pode muito bem fazer o que quiser. Dito isso, ele coloca sua máscara e se apresenta com seu apelido secreto, Silver, o aventureiro de rank esse. Usando sua magia antiga, ele derrota o minotauro gigante em questão de segundos. Silver então volta para a capital imperial e segue direto para a guilda dos aventureiros. Todos lá dentro ficam completamente chocados no momento em que ele joga um chifre de minotauro sobre o balcão, provando que conseguiu derrotar a criatura inteiramente sozinho. A recepcionista entrega feliz a recompensa pela caçada a Silver e diz o quanto está contente por um dos 5 aventureiros de rank esse de todo o reino está designado para aquela filial específica. Silver apenas pede à recepcionista que lhe dê prioridade máxima sempre que surgir uma tarefa difícil, e então deixa algumas moedas no balcão, para que ela e os outros aventureiros próximos possam ir tomar uma bebida rápida. Depois disso, Arnold tira a máscara, abre um portal mágico e volta direto para o Palácio Real, onde retoma suas tarefas diárias como o chamado Príncipe Insosso. Arnold então aparece em uma reunião com seu irmão gêmeo, Leonard, onde os dois discutem como o general Dominique conseguiu morrer tão de repente. Os dois têm quase certeza de que alguém o assassinou, mas nenhum deles faz ideia de quem poderia ser o responsável, e ambos concordam que iniciar uma investigação completa agora provavelmente causaria mais mal do que bem. Dada a posição perigosa em que agora se encontram, Arnold diz a Leonard que ele precisará lutar ativamente pelo trono, ou os dois poderão acabar mortos. Leonard fica um pouco hesitante com a ideia no início, mas depois que Arnold o lembra de todos os desastres que poderiam cair sobre eles caso não hajam, Leonard finalmente concorda em seguir o plano. Arnold diz a Leonard que a primeira coisa que ele precisa fazer é construir sua própria força pessoal, para que nenhum inimigo volte a ser capaz de ameaçá-los. Enquanto isso, Arnold afirma que ele próprio se concentrará em formar alianças políticas, embora admita que elas provavelmente não serão tão fortes, já que a maioria das famílias nobres poderosas já está presa a uma das 3 facções existentes. Ao ouvir o quão calmo e controlado Arnold consegue permanecer enquanto lida com problemas tão sérios, Leonard começa a pensar que Arnold talvez seja mais adequado para o papel de rei do que ele próprio. Mas Arnold insiste que sinceramente ele não é esse tipo de pessoa. Ele simplesmente quer viver o resto da vida em paz e tranquilidade ao lado de sua futura bela esposa. Além de tudo isso, ele explica que realmente precisa que Leonard se torne imperador, por seus próprios motivos. Mais tarde, Arnold tem uma conversa particular com Sebas, que pergunta por que ele não revela de uma vez para todos que na verdade é um dos 5 aventureiros de rank, esse. Arnold o lembra de que o uso de magia antiga é considerado um sério tabu entre a nobreza há muitos anos, então revelar esse fato só traria conflitos desnecessários, com os quais ele simplesmente não tem tempo para lidar agora. Se Arnold fosse exposto como Silver, as pessoas também descobririam que ele vem usando magia antiga secretamente esse tempo todo, o que acabaria sendo muito ruim para as chances de Leonard se tornar imperador. Deixando essa preocupação de lado, Arnold então pergunta a Sebas se existe alguma família ducal que não esteja interessada em competir pelo trono no momento. Sebas responde que só existe uma família assim, a família Kleinert. Arnold presume que deve haver algum motivo para eles estarem tão silenciosos em um momento como esse. Sebas explica que isso acontece porque o território deles foi recentemente exposto a um monstro perigoso,
furioso, então a família está ocupada demais lidando com essa crise para se preocupar com política. Arnold considera essa ideia de fazer Silver ajudar a família Kleinert a escapar dessa situação perigosa, colocando-os em dívida com ele, mas Sebas não recomenda o plano, já que isso poderia facilmente acabar revelando a conexão secreta entre Arnold e Silver. Porém, Arnold não está nem um pouco preocupado, porque sabe que tudo o que realmente precisa fazer é tomar cuidado. Com isso decidido, ele veste seu traje de aventureiro e se prepara para fazer uma visita ao duque da família Kleinert. Mas antes de sair, Sebas alerta Arnold sobre a filha do duque e sua beleza incomparável, pedindo que ele não se deixe cegar por sua aparência. Arnold apenas diz a Sebas para relaxar, pois ele não é o tipo de pessoa que se deixa levar facilmente por esse tipo de coisa. Em seguida, ele coloca a máscara e abre um portal que o leva diretamente à mansão da família Kleinert. No entanto, um dos filhos do duque dá apenas uma olhada nele e se recusa a acreditar que ele seja o verdadeiro Silver. Silver tenta tirar seu cartão da guilda como prova, mas o filho diz para ele nem se der ao trabalho e exige que saia do local imediatamente. Silver se prepara para partir, mas pouco antes de fazê-lo, consegue ter um breve vislumbre da filha do duque e admite para si mesmo que ela realmente é tão bonita quanto todos dizem. Arnold volta para casa e Sebas se surpreende com a rapidez com que ele já conseguiu retornar. Arnold explica exatamente o que aconteceu durante sua visita e diz que pretende voltar à mansão mais uma vez, mas dessa vez como o príncipe Arnold, em vez de Silver, para que o duque seja forçado a realmente ouvi-lo. 5 dias depois, Arnold chega à mansão dos Kleinert e tem uma conversa particular a sós com o duque. Depois de trocarem os cumprimentos formais de costume, Arnold vai direto ao assunto e diz ao duque que está plenamente ciente do problema com o monstro que atualmente assola seu território. Arnold explica que foi exatamente por isso que ele fez Leonard enviar o lendário aventureiro de Rank, esse Silver, para resolver a situação. E mesmo assim, Arnold diz ao duque que ele ainda se recusou a retribuir essa dívida, apoiando-os na disputa pelo trono. O duque insiste que não fazia absolutamente ideia de que Silver havia visitado sua mansão anteriormente e implora pelo perdão de Arnold, prometendo investigar pessoalmente o assunto. No momento em que o duque sai da sala, um sorriso presunçoso aparece no rosto de Arnold, pois ele percebe que tudo saiu exatamente como planejado. O fato de alguém daquela casa ter expulsado Silver só vai acabar deixando o duque ainda mais em dívida com eles. Arnold reconhece que foi uma jogada suja e manipuladora, mas sinceramente não se importa em manchar um pouco a própria reputação, desde que isso dê um impulso significativo às chances de Leonard. Cerca de 10 minutos depois, o duque volta para a sala, desta vez trazendo seu filho consigo, e pede desculpas profusamente a Arnold, explicando que foi seu próprio filho quem expulsou Silver mais cedo. O filho tenta argumentar que não tinha como saber que o verdadeiro Silver apareceria na mansão deles, mas o duque simplesmente manda que ele fique quieto e pare de piorar ainda mais a situação. O duque então tenta oferecer um de seus filhos a Arnold, como um presente formal de desculpas, mas Arnold recusa sem rodeios, dizendo que não precisa dele nem de seu filho inútil. A única coisa que realmente contaria como um presente de desculpas digno, segundo ele, seria algo que tivesse valor real tanto para ele quanto para seu irmão Leonard. Nesse momento, a filha do duque, Fine, de repente se apresenta e se oferece como presente de desculpas. Ela explica que estava presente quando Silver foi mandado embora, então se considera tão culpada quanto todos os outros envolvidos. Vendo até onde a família está disposta a ir para se redimir, Sebas sugere que Arnold simplesmente deixe todo o incidente passar desta vez. No início, Arnold fica relutante em simplesmente deixar aquilo para lá, pois fazer isso permitiria que o desrespeito daquela família ficasse sem punição. No entanto, depois que Sebas o lembra de que punir os Kleinert severamente não seria algo que Leonard normalmente escolheria fazer e que agir contra essa reputação poderia prejudicar seriamente sua posição, Arnold muda de ideia. Em vez disso, ele pede ao duque que envie alguém imediatamente para localizar Silver, dizendo que falará diretamente com ele sobre o assunto. Algumas horas depois, Arnold e Fine acabam ficando frente a frente com Silver, que deixa bem claro o quanto ainda está furioso por ter sido expulso da mansão 5 dias antes. Embora Silver admita que ainda está disposto a aceitar a missão de extermínio, ele primeiro pergunta a Arnold se já conseguiu garantir um acordo que coloque o duque firmemente ao lado deles. Arnold admite que ainda não fechou o acordo, mas garante que isso acontecerá muito em breve. Ao ouvir isso, Silver volta a chamar Arnold de príncipe insosso, zombando de como ele parece incompetente em comparação com o próprio irmão mais novo. Arnold tenta tranquilizar Silver mais uma vez, dizendo que tudo certamente será resolvido, e chega até a baixar a cabeça diante dele. Isso pega Fine completamente de surpresa, já que é praticamente impensável que um membro da família real se curve diante de alguém que nem sequer é nobre. Ao ver
como Arnold está disposto a engolir o orgulho com tanta facilidade, Silver finalmente concorda em aceitar a missão de extermínio do monstro. No entanto, ele lembra Finney de que todos estão contando com o Duke para cumprir sua parte do acordo, pois caso contrário, ele não aceitaria a missão. Depois que a reunião termina, Sebas elogia Arnold por usar magia de ilusão para criar uma imagem falsa e convincente de Silver, chamando todo o plano de pura genialidade. Arnold fica apenas aliviado por tudo ter dado certo, já que Finney agora está completamente convencida de que aquilo que testemunhou era real. Mais tarde, durante a viagem de volta para casa, Finney agradece a Arnold por ter baixado a cabeça diante de Silver em nome dela. Ela admite que no começo esperava que ele fosse alguém cheio de orgulho e arrogância, mas parece que estava enganada a respeito dele. Arnold tenta minimizar tudo, insistindo que só fez aquilo para seu próprio benefício. Mas quando olha para Finney e vê o sorriso brilhante e fofo em seu rosto, isso de repente o faz lembrar de uma memória distante de sua infância, quando observava uma chuva de meteoros junto de sua mãe. Mais tarde naquele dia, Arnold e Sebas estão juntos na montanha, e Sebas pergunta se ver o sorriso de Finney conseguiu reacender aquela mesma sensação de alegria que ele sentia quando era criança. Arnold apenas manda Sebas ficar quieto sobre isso. Depois dessa conversa, Arnold começa a perceber de repente que o deserto ao redor deles está completamente tomado por slimes. Sebas explica que outro grupo de aventureiros foi enviado recentemente para cuidar exatamente daquela área, e eles claramente têm estado bastante ocupados lidando com a infestação. Arnold já consegue perceber que há tantos slimes porque a Slime Mãe continua dando origem a mais deles sem parar, o que significa que o enxame nunca vai acabar, a menos que alguém consiga eliminar a fonte. Arnold imediatamente se transforma em Silver e vai encontrar o grupo de aventureiros, onde é apresentado ao líder deles, um homem chamado Abel. Os membros do grupo reconhecem imediatamente Silver como um dos raros e famosos aventureiros de rank esse. Silver pergunta se eles foram oficialmente designados para lidar com aquela situação específica, e um dos membros do grupo explica que eles simplesmente não conseguiram acertar um golpe fatal na Slime Mãe, pois claramente não possuem poder de fogo suficiente para terminar o trabalho, e é por isso que estavam recuando. Silver se oferece para assumir a missão, mas consegue perceber claramente que o grupo de Abel está hesitante, pois preferiria resolver a situação inteiramente por conta própria. No entanto, Silver os alerta de que se insistirem em seguir por esse caminho, ele simplesmente reportará o caso à Guilda dos Aventureiros, e fará com que seja listado como um pedido de emergência. Isso permitiria que ele aceitasse a missão de qualquer forma, então realmente não há motivo para tentarem impedir que ele cuide dela. Abel entende a lógica do argumento de Silver, e concorda em deixá-lo lidar pessoalmente com a Slime Mãe. Silver elogia Abel por não deixar a ganância prejudicar seu julgamento, e então vai embora para cuidar da infestação de slime sozinho. Silver começa a conjurar sua poderosa magia antiga, e consegue eliminar todos os slimes, incluindo a própria Slime Mãe, com um único golpe devastador. Abel e o restante do grupo ficam absolutamente chocados ao testemunhar a magia antiga sendo usada pessoalmente pela primeira vez. Mas antes que qualquer um deles sequer pense em perguntar algo a respeito, Silver simplesmente abre um portal e deixa a área por completo. Silver finalmente volta para casa e tira sua máscara, completamente sem perceber que Finney esteve ali o tempo todo, em choque. Isso significa que sua identidade antes secreta já não é mais um segredo. Arnold se vira para Finney e pergunta o que ela está fazendo ali. Finney explica que preparou alguns lanches por conta própria e simplesmente queria levá-los para que ele pudesse aproveitar. Ela também diz a Arnold que ele não precisa se preocupar, pois não tem a menor intenção de contar a ninguém o segredo dele sobre ser Silver, o famoso aventureiro de Rank S. Arnold ressalta que na verdade ela acabou de dizer o segredo em voz bem alta alguns instantes atrás. No entanto, ele explica que isso não é realmente um problema, pois já colocou uma barreira à prova de som ao redor do quarto. Graças a essa barreira, ninguém do lado de fora consegue ouvir nada do que eles estão dizendo, então seu segredo continua perfeitamente seguro. Arnold fica surpreso com a naturalidade com que Finney está lidando com toda aquela situação. Ele pergunta por que ela não está nem um pouco preocupada com a possibilidade de ele decidir silenciá-la à força, agora que ela conhece seu maior segredo. Finney simplesmente sorri e diz que não está preocupada nem um pouco. Ela explica que sabe que Arnold não é o tipo de pessoa que faria algo assim. Essa possibilidade nunca sequer passou pela
cabeça dela, pois confia completamente nele. Ao pensar um pouco mais sobre isso, Finney finalmente entende por que Arnold passou por tantos problemas durante todo esse tempo. Ele chegou ao ponto de organizar um encontro com uma falsa imagem de Silver, e até se referiu a si mesmo como o príncipe sem graça, tudo para ajudar o príncipe Leonard. Perceber isso apenas reforça ainda mais a opinião dela sobre Arnold. Isso a convence de que ele é realmente uma pessoa bondosa e honrada, que sempre coloca os outros antes de si mesmo. Arnold diz a Finney que isso nunca tinha sido um problema antes, pois até aquele momento Sebas era a única pessoa que sabia que ele era, na verdade, Silver. Sebas sempre foi extremamente confiável e nunca deixava nenhum segredo escapar. Por isso Arnold nunca precisou se preocupar com sua identidade sendo revelada. Agora que Finney também conhece a verdade, Arnold diz seriamente para ela não contar isso a mais nenhuma alma viva. Finney concorda sem hesitar e promete sinceramente que guardará o segredo dele, não importa o que aconteça. Mais tarde, naquela mesma noite, Abel e o restante de seu grupo se encontram com o Duke para apresentar um relatório completo sobre a missão que concluíram recentemente. Depois de ouvir tudo com atenção, o Duke os elogia pelo progresso que fizeram e agradece por todo o esforço que dedicaram à missão. Ele também se desculpa, pois sabe que a tarefa se tornou muito mais difícil e problemática do que qualquer um esperava inicialmente. Assim que termina de falar, o Duke ordena que um de seus servos traga uma pequena bolsa cheia de dinheiro. Ele explica que aquele dinheiro não faz parte da recompensa que havia sido prometida. Em vez disso, trata-se apenas de uma recompensa extra para demonstrar o quanto ele é grato por tudo o que fizeram. Abel recusa educadamente a bolsa de dinheiro. Ele diz ao Duque que a recompensa originalmente prometida já é generosa o bastante, por isso não pode aceitar nada além daquilo. Ele também admite honestamente que seu grupo não foi o responsável por resolver o verdadeiro problema no final, então não acredita que mereçam qualquer recompensa adicional. Ouvir Abel falar de forma tão honesta e humilde faz Arnold sorrir discretamente, pois ele não consegue deixar de admirar o quanto Abel e seus companheiros são sinceros e diretos. Depois que Abel e seu grupo vão embora, o Duque se vira para Arnold e agradece sinceramente por tudo o que ele fez. No entanto, Arnold imediatamente diz que o Duque deveria agradecer ao príncipe Leonard, e não a ele. Ele explica que foi Leonard quem quis que o Duque conhecesse tanto Arnold quanto Silver desde o início, então o mérito deveria ser de Leonard, não dele. Ao ouvir isso, o Duque declara formalmente que sua família passará a apoiar o príncipe Leonard em sua disputa pelo trono. Arnold aceita a decisão do Duque, e os dois selam um acordo com um firme aperto de mãos. Ao pensar sobre a situação, Arnold percebe que isso significa que Leonard finalmente se estabeleceu como a quarta grande força na batalha pelo trono, ficando lado a lado com seus dois irmãos e suas duas irmãs. O Duque então ressalta que apesar desse avanço, a facção de Leonard ainda parece estar com falta de pessoal. Arnold concorda e explica que a maioria dos nobres ainda está escolhendo permanecer neutra enquanto espera para ver como a batalha pela sucessão se desenvolverá. No momento, o que Leonard mais precisa é de um grupo de nobres confiáveis, capazes de apoiá-lo sem traí-lo mais tarde. O Duque pergunta a Arnold se ele tem alguma ideia, mas antes que Arnold possa responder, o próprio Duque apresenta uma sugestão. Ele diz que Arnold deveria simplesmente levar Finney com ele. Arnold é pego completamente de surpresa pela proposta, e pergunta por que ele sugeriria algo assim. O Duque explica que Finney vem insistindo que deseja retribuir a dívida que eles têm com Arnold. Arnold percebe que Finney realmente quer ajudar, e como o Duque também apoia totalmente a decisão dela, acaba concordando em permitir que ela os acompanhe. Pouco tempo depois, Arnold e Finney entram em uma carruagem e começam a viagem de volta para a capital real, enquanto o Duque e o irmão mais velho de Finney ficam do lado de fora se despedindo. Durante a viagem de volta, Finney percebe que Arnold está estranhamente quieto. Ela pergunta se alguma coisa está incomodando, pois ele parece um pouco chateado. Arnold admite que está se sentindo frustrado. Ele explica que a luta pelo trono já causou inúmeras mortes ao longo da história, e por esse motivo, não quer que Finney seja arrastada para um conflito tão perigoso. Finney entende perfeitamente o que ele quer dizer, mas diz que ainda assim escolheu acompanhá-lo porque realmente deseja ajudá-lo. Mesmo conhecendo os riscos, ela não tem a menor intenção de mudar de ideia. Depois de retornar à capital real, Arnold vai direto para o escritório de Leonard para relatar tudo o que aconteceu durante sua visita ao território do Duque. Ele explica como a reunião ocorreu e informa a Leonard que o Duque decidiu oficialmente apoiar a facção deles, principalmente por causa do envolvimento de Silver. Mesmo assim, Arnold aconselha Leonard a ainda não confiar completamente no Duque. Embora ele tenha se unido ao lado deles, ainda é cedo demais para saber se sua lealdade continuará inabalável. Assim que termina seu relatório, Arnold diz a Leonard que um dos filhos do Duque veio com ele, como se estivesse esperando o momento certo. Finney entra no
quarto e se apresenta educadamente. Leonard também se apresenta e, depois de ouvi-lo falar, Finn sorri calorosamente. Ela diz a Leonard que está feliz por finalmente conhecê-lo pessoalmente, pois ele realmente é a pessoa bondosa e gentil que Arnold sempre descreveu. Leonard fica curioso ao ouvir Finn mencionar que Arnold costuma falar muito sobre ele. Querendo saber exatamente o que foi dito, Leonard pede animadamente que ela conte tudo. Finn concorda com alegria, e os dois passam algum tempo conversando enquanto ela compartilha as coisas que Arnold disse sobre ele. Depois de ouvir por um tempo, Leonard se vira para Arnold e pergunta o que ele pretende fazer com Finn, agora que ela veio para a capital real. Arnold diz que pretende fazer com que Finn os ajude como negociadora sempre que precisarem lidar com outros nobres. Ele também planeja deixá-la hospedada na mansão real por enquanto. O simples fato de um membro da família Kleinert estar morando ali já deve ser suficiente para mostrar a todos que Leonard agora possui o apoio total da casa Kleinert. Depois que esse assunto é resolvido, Arnold pergunta a Leonard se existem outros nobres que talvez estejam dispostos a se tornar aliados deles. Leonard diz que é difícil afirmar, pois quase todas as famílias influentes já se juntaram a uma das 3 facções mais poderosas. Finn parece confusa, pois não faz ideia de quem são essas 3 facções rivais. Percebendo isso, Arnold e Leonard reservam um tempo para explicar a situação política atual para ela. Eles falam sobre os membros das 3 famílias nobres mais poderosas do reino, e explicam como cada uma delas está competindo pelo trono. Arnold explica que essas 3 grandes famílias vêm expandindo constantemente sua influência para fortalecer suas reivindicações. Cada facção construiu seu apoio em torno de um pilar diferente do reino. Uma delas é apoiada principalmente por poderosos oficiais civis, outra conta com o apoio dos militares, enquanto a terceira reuniu os magos mais fortes do reino sob sua bandeira. Leonard acrescenta que muitos nobres agora estão tentando conquistar o favor de uma dessas 3 facções, pois acreditam que esse é o caminho mais seguro para garantir o próprio futuro. Leonard continua explicando que tudo isso começou cerca de 3 anos atrás, depois que o irmão mais velho deles, Wilhelm, foi morto em batalha. Se Wilhelm tivesse sobrevivido, jamais teria existido uma disputa para decidir quem herdaria o trono. Depois de ouvir isso, Arnold olha calmamente para Leonard e afirma com confiança que fará pessoalmente com que Leonard se torne o próximo rei. Nesse momento, Marie bate à porta antes de entrar no quarto com uma carta urgente para Leonard. Depois de lê-la, Leonard descobre que o Duque Seifert se juntou oficialmente à facção da princesa Zandra, enquanto o Duque Paulman declarou seu apoio ao príncipe Gordon. Ao ouvir a notícia, Arnold e Leonard percebem imediatamente o quanto estão atrás dos outros. Aqueles 2 duques controlam enormes organizações comerciais e possuem uma influência financeira gigantesca. Competir contra esse nível de riqueza não será nada fácil, e eles sabem que não conseguirão enfrentar todos esses recursos apenas com dinheiro. Depois de pensar por um momento, Arnold se levanta e diz que vai fazer uma pequena pausa. Ele explica que suas costas ainda estão doendo por causa da longa viagem de carruagem de volta à capital real e que deseja descansar um pouco antes de se preocupar com qualquer outra coisa. 2 dias depois, Finn pergunta a Arnold se ele poderia mostrar a capital real para ela. Arnold recusa imediatamente, pois sabe que andar pela cidade ao lado dela chamaria a atenção demais. Finn rapidamente garante que ninguém vai reconhecê-la, pois planeja usar um par de óculos como disfarce. Arnold não fica nem um pouco convencido, e diz que usar apenas óculos está longe de ser suficiente para esconder a identidade dela. Ele afirma que ela precisará se esforçar muito mais no disfarce se quiser evitar ser reconhecida. Em resposta, Finn tira uma jaqueta azul com capuz e a veste. Ao ver o capuz cobrindo boa parte de sua aparência, Arnold admite que o disfarce é realmente muito melhor do que ele esperava. Percebendo que aquilo deve ser suficiente para impedir que ela chame atenção, ele finalmente cede e concorda em levá-la para conhecer a capital real. Pouco tempo depois, os dois seguem para a cidade, e Arnold começa a mostrar a capital real para Finn. Enquanto caminham pelas ruas movimentadas, Finn fica surpresa com o quanto Arnold conhece a cidade. Quando ela o chama pelo nome, Arnold rapidamente diz para chamá-lo de Arn, pois usar seu nome verdadeiro poderia chamar atenção. Finn concorda alegremente, pois gosta do apelido. Depois de caminharem por algum tempo, eles param para almoçar. Finn dá uma mordida em seu sanduíche de queijo e diz que é uma das coisas mais deliciosas que já comeu. Arnold explica que ele é feito com queijo de cabra, o que lhe dá aquele sabor intenso. Depois disso, eles percebem um grupo de crianças brincando por perto. Observá-las faz Arnold se lembrar de sua infância. Ele conta a Finn que costumava escapar do palácio apenas para brincar com outras crianças e aproveitar uma vida normal. Finn admite que sente inveja dele, pois teve pouquíssimos amigos enquanto crescia. Arnold diz que de agora em diante deve ser mais fácil para ela fazer amizades, mas que só deve confiar em pessoas que tenham provado merecer sua confiança. O
momento tranquilo deles é interrompido quando uma criança acidentalmente joga um balão de água que encharca a parte de cima da roupa de Finney. Arnold imediatamente a leva até uma loja de roupas próxima para que ela possa se trocar. Como Finney não consegue decidir o que vestir, Arnold escolhe um vestido para ela. Quando ela sai usando a roupa, Arnold cora um pouco, e até mesmo a dona da loja diz que o vestido combina perfeitamente com ela. Quando chega a hora de pagar, Arnold diz que Sebas passará por ali mais tarde para acertar a conta. A dona da loja ri e diz para os dois aproveitarem o restante do encontro. Arnold e Finney negam rapidamente, mas a mulher apenas sorri. Os dois continuam explorando a cidade até o pôr do sol. Quando estão se preparando para ir embora, uma última barraca de rua chama a atenção de Finney. Enquanto ela está distraída, Guido, o filho mais velho do Duque Holswirth, se aproxima de Arnold e começa a zombar dele, chamando-o de príncipe sem graça. Ele chega até mesmo a atingir a perna ferida de Arnold, com sua bengala para humilhá-lo. Finney corre imediatamente até eles e exige saber por que Guido está tratando Arnold daquela maneira. Quando ela abaixa o capuz, Guido reconhece imediatamente quem ela é. Finney rapidamente mente, afirmando que Arnold é na verdade o príncipe Leonard disfarçado de seu irmão, para descobrir como as pessoas o tratam. Arnold entra imediatamente na mentira, arrumando o penteado e se interpretando Leonard perfeitamente. Acreditando ter ofendido o príncipe Leonard, Guido rapidamente vai embora com seu grupo. Quando os dois ficam sozinhos novamente, Arnold explica que apesar de Finney ter tentado ajudá-lo, Guido provavelmente guardará rancor dela. Além disso, agora ele acredita que Leonard às vezes se disfarça de Arnold, o que pode dificultar ainda mais suas atividades secretas. Mesmo assim, Arnold agradece a Finney, pois sabe que ela agiu por causa dele. Alguns dias depois, Arnold e Leonard recebem uma convocação inesperada para participar de uma reunião formal com seu pai, o rei. Como algo assim nunca aconteceu antes, Arnold tem certeza de que o anúncio do rei não trará nenhuma boa notícia. A reunião começa com todos os príncipes e princesas imperiais reunidos dentro do palácio, incluindo Arnold e Leonard. Como todos foram convocados com tão pouca antecedência, o clima está tenso enquanto aguardam o imperador explicar por que foram chamados. Depois de agradecer a todos por terem vindo tão rapidamente, o imperador está prestes a começar quando Gordon fala de forma impaciente. Ele pergunta por que foram convocados e diz abertamente que se a reunião for sobre entrar em guerra, ele aceitaria a oportunidade com prazer. Gordon claramente parece animado com a ideia de lutar no campo de batalha. Ao ouvir isso, Zandra imediatamente chama Gordon de cabeça de músculos. Ela aponta que ele sempre parece pensar em guerra antes de qualquer outra coisa. Gordon não nega nem um pouco. Em vez disso, ele diz com orgulho que existe uma grande honra em lutar pelo Império, e até mesmo morrer no campo de batalha, caso seja necessário. Para ele, não existe maneira melhor de provar sua lealdade. Antes que a discussão possa continuar, o imperador finalmente fala. Ele anuncia que decidiu trazer de volta uma antiga tradição imperial conhecida como o Festival de Caça dos Cavaleiros. O festival não apenas retornará, como todos os príncipes e princesas imperiais competirão uns contra os outros durante o evento. O anúncio surpreende imediatamente todos na sala. Gordon e Zandra trocam olhares confusos, pois nenhum dos dois entende completamente do que o imperador está falando. No entanto, Eric reconhece o nome na mesma hora. Ele se lembra de ter lido sobre o festival e percebe que o imperador está se referindo à antiga competição em que os guardas imperiais caçavam monstros poderosos. O vencedor era determinado por quem capturasse ou derrotasse o maior e mais raro monstro durante o evento. O chanceler imperial, Franz, confirma a explicação de Eric. Ele conta a todos que o Festival de Caça dos Cavaleiros já foi uma das maiores tradições do Império. No entanto, por vários motivos, ele foi desaparecendo lentamente ao longo dos anos e acabou deixando de ser realizado por completo. Agora, o imperador decidiu que chegou a hora de reviver o festival e transformá-lo novamente em um evento oficial. Franz também tranquiliza todos, dizendo que não haverá nenhum problema com a Guilda dos Aventureiros. Como muitos dos monstros mais poderosos normalmente ficam sob a autoridade da guilda, alguns dos príncipes provavelmente estavam se perguntando se poderia haver algum conflito. Franz explica que essas preocupações já foram resolvidas, pois a Guilda dos Aventureiros concordou oficialmente em apoiar o evento, permitindo que a competição aconteça sem nenhum problema. Depois de ouvir tudo isso, Gordon imediatamente fica interessado. Uma competição envolvendo a caça de monstros poderosos parece perfeita para ele. Sem perder tempo, ele pergunta ao imperador o que o vencedor do festival receberá. Gordon imediatamente sugere que o vencedor deveria receber o título de príncipe herdeiro. No entanto, o imperador diz que essa recompensa é valiosa demais. Em vez disso, ele anuncia que o vencedor receberá o título de embaixador extraordinário. Todos ficam
ficam chocados com o anúncio, pois sabem o quanto esse título é valioso e respeitado. Depois da reunião, Leonard diz a Arnold que ele seria a pessoa perfeita para ocupar o cargo de embaixador extraordinário. No entanto, Arnold não acredita ser capaz de construir e manter boas relações com outras nações, então diz que Leonard seria, na verdade, a melhor escolha. Leonard sabe que Arnold está certo, mas a ideia de ter que competir contra a própria família ainda não parece correta para ele. Mesmo assim, Leonard entende que vencer essa competição é extremamente importante para seus planos futuros, então decide participar. No entanto, ele também diz que precisará da ajuda de Arnold e Finn, caso queira ter alguma chance de vencer. Depois de voltar para casa, Arnold explica toda a situação para Sebas e Finn. Finn diz que essa é uma grande oportunidade para Leonard, e Arnold concorda. No entanto, ele também aponta que isso pode acabar se tornando um enorme problema para eles. Caso alguém como Zandra ou Eric conquiste o título, essa pessoa ganhará uma vantagem gigantesca e poderá facilmente tirar Leonard da disputa pelo trono. Arnold e Sebas passam algum tempo tentando pensar em uma solução. Enquanto discutem diferentes ideias, Finn de repente diz que tem uma própria. Ela fala para Arnold que tudo o que ele precisa fazer é conquistar o primeiro lugar na competição. No entanto, Arnold e Sebas imediatamente dizem que essa é uma ideia terrível. Arnold ainda precisa continuar fingindo que é fraco e incapaz. Caso comece repentinamente a mostrar suas verdadeiras habilidades, todos ficarão desconfiados, pois isso pareceria completamente fora de seu comportamento habitual. Arnold admite que a ideia dela tem a maior chance de sucesso, mas lembra que isso também revelaria o maior trunfo deles. Assim que esse segredo fosse exposto, Leonard perderia a vantagem que eles vinham protegendo, tornando muito mais difícil para ele herdar o trono. Sebas então começa a pensar no que os outros príncipes e princesas poderiam fazer antes do início da competição. Ele diz que eles poderiam atrair monstros raros para a área de caça com antecedência, para aumentar suas chances de vencer. Ao ouvir isso, Arnold percebe que eles poderiam fazer algo semelhante, conduzindo os monstros em direção à região leste, enquanto ele estivesse disfarçado de Silver. No entanto, Finn imediatamente diz que essa é uma ideia terrível. Arnold concorda na mesma hora, pois sabe que isso só traria desgraça para as pessoas inocentes que vivem na região leste. Arnold então diz que admira o fato de Finn sempre escolher fazer a coisa certa, mesmo quando fazer a coisa errada a beneficiaria. No entanto, Finn entende completamente errado o que ele quis dizer, e acha que Arnold está confessando seu amor por ela. Radiante com o que acredita ter ouvido, ela sai correndo alegremente para trazer outra xícara de chá para ele. Depois que Finn deixa a sala, Sebas conta a Arnold que a Guilda dos Aventureiros está tentando entrar em contato com Silver há bastante tempo. No dia seguinte, Arnold coloca seu disfarce de Silver e vai até a guilda. Assim que chega, a recepcionista informa sobre uma recompensa de rank A, que foi oferecida por um Cérbero mutante. Vários outros grupos de aventureiros de rank A já foram derrotados, então a guilda está contando com Silver, pois ele é o único aventureiro de rank S disponível. Silver parte imediatamente para enfrentar o Cérbero mutante. Querendo terminar a luta rapidamente, ele dispara uma poderosa rajada de energia contra o monstro. No entanto, o Cérbero é muito mais resistente do que ele esperava e sobrevive ao ataque. Percebendo que não pode continuar se contendo, Silver salta bem alto e ativa sua habilidade Ascensão de Energia, derrotando o monstro com um único golpe. Depois da batalha, Silver se aproxima para coletar o núcleo do monstro. Nesse momento, Elna, a comandante do 3º Regimento, chega a cavalo e pergunta se foi ele quem derrotou o Cérbero mutante. Silver confirma que sim, e em seguida pergunta sarcasticamente se ela é cega demais para perceber. O comentário claramente ofende Elna. Tentando se vingar, Elna começa a procurar qualquer desculpa para acusar Silver de desrespeitar sua família nobre. No entanto, Silver vira a situação contra ela e a lembra de que na verdade é ela quem está desrespeitando a Guilda dos Aventureiros. Ele aponta que o único motivo de ela ter ido até lá foi porque pretendia derrotar o Cérbero pessoalmente, caso a guilda ainda não tivesse resolvido o problema. Percebendo que Silver tem razão, o vice-comandante de Elna rapidamente a aconselha a recuar. Ele explica que se a guilda aceitou oficialmente a missão primeiro, então seriam eles que estariam errados ao interferir. Ele também lembra Elna de que precisam retornar à capital o mais rápido possível. Antes de partir, fica óbvio que Elna desenvolveu um rancor pessoal contra Silver. Depois que ela vai embora a cavalo, Silver admite que insultá-la foi bastante satisfatório. Mesmo assim, ele percebe que provavelmente não foi a decisão mais inteligente transformar alguém como ela em sua inimiga. Alguns dias depois, Arnold e Sebas
Sebas aguardam a nova pessoa que o rei está enviando para fortalecer suas forças. Arnold espera silenciosamente que não seja Elna. No entanto, Sebas o lembra de que Elna é uma das cavaleiras mais talentosas e promissoras do reino, então eles dificilmente poderiam pedir alguém mais capacitado. Arnold concorda que ela é extremamente habilidosa, mas admite que simplesmente não consegue suportá-la. O principal motivo é que ela costumava maltratá-lo quando eram crianças, e ele ainda não se esqueceu disso. Arnold fica completamente chocado quando Elna aparece de repente em seu escritório. Ela o informa de que o regimento designado para apoiá-lo na próxima competição não é outro senão o dela. No instante em que ouve isso, Arnold se recusa imediatamente. A última pessoa que ele quer ao seu lado é Elna. No entanto, Elna não tem nenhuma intenção de ir embora. Ela declara com confiança que fará com que ele vença a competição e provará que todos estavam errados ao chamá-lo de príncipe insípido. Infelizmente para ela, isso é exatamente o oposto do que Arnold deseja. Todo o plano dele depende de continuar passando despercebido e fingindo ser um príncipe fraco e inútil. Caso ele comece repentinamente a receber elogios, toda a atenção ficará voltada para ele, que é exatamente o que vem tentando evitar desde o início. Ignorando todas as reclamações de Arnold, Elna não perde tempo e começa imediatamente. Ela o arrasta para fora e o submete a uma série de exercícios brutais, recusando-se a deixá-lo descansar, não importa o quanto ele esteja cansado. Na manhã seguinte, as costas dele estão completamente doloridas, e cada parte de seu corpo dói. Enquanto Finn massageia suas costas delicadamente, Arnold faz uma careta de dor e pede que ela tenha um pouco mais de cuidado, pois tudo está doendo. Finn não consegue evitar ficar confusa. Como Arnold é secretamente o lendário aventureiro de Hank, esse conhecido como Silver, ela esperava que ele passasse pelo treinamento de Elna sem nenhuma dificuldade. No entanto, Sebas explica que a força de Arnold não vem de seu corpo. Na verdade, quando se trata de capacidade física, ele é ainda mais fraco do que uma pessoa comum. Quase todo o seu poder vem de seu domínio sobre a magia ancestral. Sem essa magia, Arnold não passaria de um homem comum e fraco durante uma luta. Ao ouvir isso, Arnold percebe que talvez realmente exista uma vantagem em ser treinado por Elna. Como ela já é conhecida como a cavaleira mais forte do reino, caso ele vença a competição, todos simplesmente presumirão que isso aconteceu por causa do treinamento de Elna, e não por causa das próprias habilidades dele. Finn rapidamente entende o que Arnold está pensando. Se todos derem o crédito a Elna, Arnold poderá lutar usando toda a sua força durante a competição, sem revelar sua identidade secreta. Ao perceber isso, Arnold finalmente fica confiante de que eles realmente têm uma chance de vencer. Mesmo assim, Arnold ainda acredita que Leonard seria um embaixador extraordinário muito melhor do que ele jamais poderia ser. Sebas, no entanto, consegue enxergar facilmente através da desculpa de Arnold. Ele aponta que Arnold não está pensando apenas no futuro de Leonard, mas também está tentando evitar todas as responsabilidades que acompanham uma posição tão importante. Pouco tempo depois, Elna retorna carregando um remédio para os ferimentos de Arnold. No entanto, Arnold diz que não precisa, pois Finn já terminou de tratá-lo. Como é a primeira vez que as duas mulheres se encontram, Elna e Finn se apresentam educadamente e trocam cumprimentos de maneira cordial. Porém, as apresentações não duram muito, pois Elna imediatamente agarra Arnold novamente e o arrasta para fora para mais uma rodada de treinamento. Essa sessão é ainda mais difícil do que a anterior, e Arnold sofre muito mais do que antes. Depois de finalmente conseguir voltar para dentro, Arnold caminha lentamente pela mansão, parecendo estar prestes a desmaiar. No entanto, em vez de ir diretamente para a cama, ele ativa silenciosamente sua magia ancestral. Uma passagem oculta se abre de repente, revelando um caminho secreto que leva até uma biblioteca subterrânea, localizada nas profundezas da propriedade. Lá dentro está seu avô, que continua ocupado estudando magia ancestral. As pesquisas do velho sobre magia ancestral acabaram levando-o a um destino terrível. Durante seus estudos, ele acabou sendo possuído por um demônio poderoso, e como resultado, sua alma ficou presa dentro de um livro. No entanto, apesar de tudo o que aconteceu com ele, nunca deixou de estudar magia. Mesmo com a alma aprisionada, continuou pesquisando e aprendendo tudo o que podia sobre magia ancestral. O demônio que assumiu o corpo do velho era capaz de usar magia ancestral. Por causa disso, a atual família real acabou decidindo que esse tipo de magia era perigoso demais para ser permitido. Seu uso foi completamente proibido, e esse é o principal motivo pelo qual Arnold agora precisa manter em segredo seu próprio conhecimento sobre magia ancestral. No entanto, o avô de Arnold diz para ele não enxergar sua situação de uma forma tão negativa. Ele explica que se não tivesse ficado preso dentro do livro, provavelmente nunca teria tido a oportunidade de estudar magia ancestral tão profundamente. De uma forma estranha, seu aprisionamento permitiu que ele descobrisse conhecimentos que talvez nunca tivesse conseguido obter de outra maneira.
magia. Depois de conversarem sobre magia ancestral, Arnold muda de assunto e menciona as chances de Leonard se tornar o próximo herdeiro do trono. Arnold quer saber o que seu avô pensa sobre a situação atual de Leonard e se possui algum conselho que possa ajudá-lo durante a disputa. No entanto, seu avô não parece muito preocupado com isso. Ele simplesmente diz a Arnold para não pensar demais, pois o trono será naturalmente atraído pela pessoa que for realmente capaz de governar o reino. Na opinião dele, aquele que possuir a maior competência acabará chegando ao topo. Mesmo assim, o avô de Arnold avisa que Leonard precisa continuar sendo extremamente cuidadoso. Ele explica que os próprios irmãos e irmãs de Leonard podem tentar assassiná-lo, caso acreditem que eliminá-lo da disputa os deixaria mais próximos do trono. Em seguida, ele compara a situação de Leonard ao que aconteceu com seu irmão mais velho, Wilhelm. Arnold discorda imediatamente dessa ideia. Ele explica que Wilhelm não foi assassinado e, na verdade, morreu enquanto lutava no campo de batalha. Porém, seu avô não acredita que essa explicação faça muito sentido. Ele ressalta que Wilhelm era um dos principais candidatos a herdar o trono. Por causa de sua posição, o imperador jamais o colocaria voluntariamente em uma situação na qual pudesse ser morto com facilidade no campo de batalha. Isso faz o avô de Arnold suspeitar do que realmente aconteceu. Sua teoria é que o próprio imperador pode ter se envolvido no assassinato de Wilhelm. O fato de o incidente ter sido encoberto de forma tão perfeita o faz acreditar que alguém com uma quantidade enorme de poder deve ter estado por trás de tudo. Arnold acaba decidindo deixar o assunto de lado e faz outra pergunta ao avô. Ele quer saber se existe algum tipo de magia capaz de controlar monstros. Arnold pergunta isso porque percebeu que monstros estão aparecendo ao redor da capital com muito mais frequência do que o normal. Isso o faz se perguntar se alguém poderia estar controlando-os secretamente e enviando-os para aquela região. Seu avô confirma que realmente existe magia capaz de controlar monstros. No entanto, ele diz que há um grande problema na teoria de Arnold. Embora seja possível controlar alguns monstros, não existe nenhuma magia conhecida capaz de controlar uma quantidade tão enorme deles ao mesmo tempo. Porém, o avô de Arnold revela de repente que existe, na verdade, um dispositivo mágico capaz de controlar monstros. Ele mostra a Arnold um estranho objeto conhecido como Hamelin. À primeira vista, o dispositivo parece inofensivo, mas possui uma habilidade muito poderosa. Quando alguém sopra nele, o Hamelin libera ondas sonoras especiais capazes de influenciar os monstros próximos e colocá-los sob o controle do usuário. Depois de ver o dispositivo, Arnold percebe imediatamente o que pode estar acontecendo ao redor da capital. Ele acredita que alguém pode estar usando um Hamelin para atrair monstros para a região. Isso faz Arnold pensar no próximo Festival dos Cavaleiros e em sua famosa competição de caça. O Festival de Caça dos Cavaleiros está prestes a começar, e a recompensa deste ano é extremamente importante. O vencedor receberá o prestigioso título de Embaixador Extraordinário. Por causa do enorme valor desse cargo, Arnold sabe que ele e Leonard não podem se dar ao luxo de perder essa competição. Caso queiram que Leonard tenha uma chance real de herdar o trono, não terão outra escolha a não ser vencer. No entanto, Arnold agora precisa lidar com um problema muito maior. Se alguém estiver usando um Hamelin para controlar e atrair monstros, então ele precisará descobrir como impedi-lo antes do início do festival. Ele pergunta ao avô o que seria necessário para impedir que o Hamelin afetasse os monstros. Seu avô explica que a única forma de detê-lo é destruindo o próprio dispositivo. Enquanto o Hamelin permanecer intacto, continuará liberando ondas sonoras capazes de influenciar os monstros e atraí-los para a região. Isso faz Arnold pensar em algo estranho. Ele e seu avô se lembram de que os monstros já haviam começado a aparecer ao redor da capital muito antes de o Festival dos Cavaleiros sequer ser anunciado. Isso significa que o surgimento repentino dos monstros não poderia ter sido provocado apenas pelo festival. Arnold percebe que alguém devia estar planejando algo envolvendo aqueles monstros muito antes de qualquer pessoa saber sobre a competição. O imperador em particular pode ter algum outro motivo para atrair tantos monstros até a capital. O festival talvez seja apenas uma desculpa conveniente para qualquer plano que ele tenha em mente. Com todos esses pensamentos passando por sua cabeça, Arnold acaba se despedindo do avô e começa a voltar pelos corredores. No entanto, enquanto caminha, Arnold sente de repente algo estranho. Ele percebe que alguém o está seguindo em segredo. Em vez de continuar andando, Arnold para no meio do corredor. Ele se vira e manda calmamente que a pessoa escondida atrás dele saia e revele sua identidade. Por fim, um mercenário sai
das sombras. Ele imediatamente puxa uma faca, deixando claras suas intenções. Porém, o homem logo explica que não pretende matar Arnold. Seu objetivo é muito mais simples. Ele foi contratado para garantir que Arnold não participe do próximo Festival dos Cavaleiros. O homem parece confiante de que impedir um príncipe supostamente fraco como Arnold não deve ser difícil. Afinal, todos conhecem Arnold como o príncipe insípido, alguém que supostamente não possui quase nenhum talento ou habilidade. No entanto, no instante em que o mercenário tenta agir, Arnold o pega completamente de surpresa. Sem sequer demonstrar esforço, Arnold ativa sua magia e cria uma poderosa barreira ao redor do mercenário. A barreira o prende imediatamente no lugar, impedindo-o de se mover ou escapar. O homem fica completamente atordoado. Ele jamais esperava que Arnold possuísse tamanho poder. Nesse momento, o bandido percebe que o homem chamado por todos de príncipe insípido talvez não seja tão insípido quanto imaginam. Ao perceber que Arnold o havia capturado, o bandido de repente chama seus companheiros e ordena que ataquem. No entanto, antes que possam fazer qualquer coisa, Sebas entra tranquilamente no cômodo. Ele informa a Arnold que não há motivo para se preocupar, pois já cuidou dos outros bandidos. Com o restante do grupo derrotado, Arnold volta sua atenção para o mercenário à sua frente. Ele decide usar um feitiço de tortura mental, forçando o homem a revelar a verdade sobre quem o enviou. Sob os efeitos da magia, o mercenário finalmente confessa que foi Zandra quem o contratou para impedir Arnold de participar do Festival dos Cavaleiros. Arnold não fica nada satisfeito ao descobrir que Zandra estava por trás do ataque. O fato de ela estar disposta a mandar assassiná-lo faz com que ele perceba claramente o quanto ela é perigosa. No entanto, o momento do ataque também faz Arnold questionar se Zandra é realmente a responsável pelos misteriosos ataques de monstros que estão acontecendo ao redor da capital. Afinal, se Zandra acabou de tentar matá-lo, parece pouco provável que ela também esteja controlando secretamente os monstros. Arnold começa a pensar que outra pessoa deve estar por trás dos estranhos acontecimentos. Com base em tudo o que descobriu até agora, ele acredita que o verdadeiro culpado pode ser Gordon ou Eric. Com isso em mente, Arnold se afasta e manda Sebas levar o assassino capturado para algum lugar seguro e mantê-lo preso. No entanto, quando Arnold está prestes a sair, Sebas informa que o local do próximo Festival dos Cavaleiros finalmente foi anunciado. O evento deste ano será realizado em Kiel, uma região localizada na parte leste do Império. A notícia significa que Arnold e os outros agora sabem exatamente para onde precisarão ir para participar da competição. Faltando apenas um dia para o festival, os cidadãos de Kiel já estão extremamente empolgados. A cidade inteira está cheia de pessoas ansiosas pelo evento, e todos mal podem esperar pela chegada do dia seguinte. Enquanto isso, Arnold decide dar um presente especial a Fini antes do início do festival. Ele entrega a ela um par de óculos mágicos que ajudará a esconder sua verdadeira identidade. Com os óculos, as outras pessoas não conseguirão reconhecê-la com facilidade, permitindo que ela circule pela cidade, sem atrair atenção indesejada. Mais tarde, Arnold e Fini passam algum tempo explorando a cidade juntos. No entanto, eles acabam visitando praticamente todas as confeitarias que encontram e experimentando vários tipos diferentes de bolo. Por fim, os dois ficam sentados com o estômago completamente cheio. Fini, porém, não parece nada satisfeita com isso. Mesmo já estando cheia, ela ainda quer visitar mais confeitarias e provar ainda mais sobremesas. Arnold ressalta que não existe a menor possibilidade de ela continuar comendo naquele estado. Em vez disso, sugere que deem uma volta pela cidade, para que ela se movimente e com sorte recupere o apetite. Porém, enquanto caminham, Arnold e Fini avistam de repente alguém conhecido. É Leonard. Arnold se lembra de que Leonard está em Kiel a serviço dos cavaleiros. Quando Leonard se aproxima, os cidadãos ao redor começam imediatamente a comparar os dois irmãos. Infelizmente para Arnold, as comparações não são nada elogiosas. Os moradores começam a comentar que Leonard é muito mais bonito e parece muito mais forte do que Arnold. Ele não dá muita atenção aos comentários e simplesmente pergunta a Leonard o que ele está fazendo na cidade. Leonard explica que vários roubos vêm acontecendo por toda a cidade recentemente. Por causa disso, ele foi enviado até lá para investigar a situação e descobrir quem é o responsável. Como falta apenas um dia para o Festival dos Cavaleiros, Arnold percebe que talvez haja muito mais acontecendo em Kiel do que apenas a competição que está por vir. Enquanto Arnold e Leonard continuam conversando, um grupo de roedores brancos de repente sobe por dentro dos vestidos das garotas, deixando-as um pouco agitadas. Quando a confusão finalmente acaba, Leonard os identifica como Blitz. Arnold então explica que aqueles não eram ratos comuns e que o responsável pelos roubos estava usando as criaturas como ferramentas para furtar objetos. Fini percebe imediatamente que ele está certo quando toca o cabelo e nota que o caro prendedor dado pelo imperador
imperador desapareceu. Leonard parte com Marie, prometendo ajudar a encontrar o objeto perdido, enquanto Finn pede desculpas a Arnold por envolvê-lo naquela confusão. Arnold diz para ela não se preocupar e admite que, na verdade, se sente menos tenso perto dela do que costuma se sentir perto da maioria das pessoas. Os dois entram em um beco para começar a busca, embora Arnold esteja menos interessado em encontrar os ratos e mais concentrado em descobrir quem está dando as ordens a eles. O que ele não consegue entender é como os Bletts estão sendo orientados a levar os objetos roubados de volta para um local específico. Ele procura pela área até encontrar uma Phonostone, uma pedra mágica capaz de armazenar e reproduzir sons em intervalos definidos. E então tudo começa a fazer sentido. Os responsáveis estavam usando as pedras como sinais para guiar os Bletts de volta ao esconderijo. Depois de entender isso, Arnold e Finn começam a localizar cada pedra, uma por uma. O rastro os conduz continuamente para o oeste, até que um dos Bletts aparece bem na frente deles. Os dois o seguem em silêncio até ele escalar uma cerca e desaparecer do outro lado. Aquele era o esconderijo. Arnold se disfarça de Leonard e avisa um grupo de cavaleiros que estava por perto, o que convenientemente dá a Leonard mais uma oportunidade de parecer bem diante das pessoas. Pouco depois, os ladrões são presos, e Arnold entra discretamente na cabana ainda disfarçado de Leonard, para recuperar o acessório de cabelo de Finn. Os cavaleiros no interior imediatamente o impedem de avançar, explicando que nenhum dos objetos roubados pode ser tocado até a chegada dos investigadores. Porém, no instante em que Finn retira os óculos, eles a reconhecem e se afastam sem dizer mais nada, permitindo que Arnold coloque o acessório de volta no lugar. Ao sair, Arnold se aproxima dos cavaleiros e sugere, no tom mais razoável que consegue, que seria do interesse de todos manter aquela visita em segredo. Caso descobrissem que o objeto havia desaparecido em primeiro lugar, as consequências cairiam diretamente sobre eles. Os cavaleiros concordam sem muita resistência, e Arnold sela o acordo entregando uma bolsa de dinheiro para que comprem bebidas. Os dois seguem de volta para casa, e depois de algum tempo Finn para, e diz a Arnold que sente um orgulho genuíno por tudo o que ele está conquistando. Apesar de todos o considerarem o príncipe insípido, ela afirma que sabe exatamente o quanto ele é capaz. Isso pega Arnold um pouco de surpresa, e antes que qualquer um dos dois consiga dizer muito mais, ambos avistam Elna do outro lado da rua, espancando com entusiasmo alguns cidadãos que aparentemente estavam brigando na praça da cidade. Arnold olha para a situação por um instante, decide que não quer se envolver de forma alguma, e conduz Finn discretamente na direção oposta, sugerindo que visitem as lojas que não tiveram tempo de conhecer antes. Quando a noite finalmente chega, Finn está completamente satisfeita e com o estômago mais do que cheio. A cena então muda para duas figuras encapuzadas se encontrando em segredo com um dos irmãos de Arnold. Elas entregam o Hamelin a ele e explicam que se trata de um dispositivo capaz de controlar monstros. Em seguida, relembram o acordo. Ele deve proteger o imperador de qualquer perigo, vencer a caçada do Festival dos Cavaleiros e se apresentar como o herói do evento, enquanto elas recebem, em troca, a recompensa que havia sido combinada. Quando o dia da caçada finalmente chega, todos os participantes se reúnem, e Franz anuncia que cada um receberá uma pulseira mágica com duas funções: rastrear sua localização e impedir qualquer tipo de fraude. Elna pergunta o que ele quer dizer com fraude, e Franz esclarece que os participantes não têm permissão para sair do caminho por conta própria em busca de monstros. Se alguém se afastar mais de 1 quilômetro do líder do regimento, será imediatamente desclassificado. Arnold fica discretamente irritado ao ouvir isso, já que significa que fugir de Elna para encontrar algum lugar tranquilo onde possa tirar um cochilo não é mais uma opção. Krista e Rupert não participarão diretamente da caçada e, portanto, não estarão sujeitos à restrição de distância, conduzindo suas operações remotamente a partir da hospedaria. Franz então manda todos irem se preparar. Enquanto está saindo, Krista se aproxima de Arnold e diz que as pessoas ao redor dela têm feito com que se sinta desconfortável. Arnold pergunta se ela teve outra visão do futuro, e ela confirma, dizendo que uma grande quantidade de monstros está indo em direção à cidade. Ele dá um carinho tranquilizador em sua cabeça e agradece pelo aviso. Pouco depois, Krista é apresentada a Finn, e ela já sabe exatamente quem Finn é, pois ela é amplamente considerada a garota mais bonita de toda a nação. Arnold pede que Finn faça companhia a Krista enquanto ele estiver fora, mas Krista não se sente confortável em ser deixada com alguém que acabou de conhecer. Essa resistência desaparece no instante em que Finn oferece a ela um pouco dos lanches que está carregando, e em poucos momentos Krista já decide que as duas serão amigas. Mais tarde naquele dia, o imperador se dirige aos cidadãos reunidos, reconhecendo que o recente aumento na atividade dos monstros é algo pelo qual ele assume responsabilidade pessoal, e explicando que o Festival dos Cavaleiros é sua maneira
maneira de se redimir. O objetivo principal é reduzir as maiores concentrações de monstros nas regiões orientais. Dito isso, ele declara oficialmente o festival aberto, e os príncipes e princesas partem. Algumas horas após o início da competição, Franz faz uma rápida avaliação do desempenho de cada unidade, e atualiza o imperador. A maioria está fazendo um progresso modesto, mas uma unidade avançou tanto em relação às demais que o imperador precisa olhar 2 vezes quando vê o nome associado a ela. É a unidade de Arnold. A cena muda para Arnold observando silenciosamente impressionado, enquanto Elna derrota sozinha mais de 30 cães de caça de sangue de rank A, sem fazer muito esforço. Ele considera toda a situação genuinamente divertida, principalmente porque nesse ritmo talvez ainda consiga tirar seu cochilo. Depois que o último monstro cai, Elna sugere que eles avancem imediatamente para o próximo grupo, mas Arnold rejeita a ideia e diz que deveriam encerrar por aquele dia. É apenas o primeiro dia do festival, e se desgastar logo no início por se esforçarem demais seria um erro do qual se arrependeriam no terceiro dia. Eles passam a noite em uma cidade próxima. Enquanto Arnold está aproveitando uma bebida, Elna entra de repente e sugere que façam um pouco de treinamento depois do jantar. No instante em que Arnold ouve a palavra treinamento, ele recua de medo. Elna se senta e diz que achava que ele finalmente começaria a levar a vida mais a sério, em vez de permitir que todos zombassem dele. Mas Arnold diz que está perfeitamente satisfeito em ser conhecido como o Príncipe Insosso. Ouvir as pessoas chamando Arnold de Príncipe Insosso machuca Elna mais do que ela demonstra. Ela diz pra ele levar o festival a sério, porque ter um bom desempenho faria com que conquistasse mais respeito. Elna acredita que Arnold se recusa a adentrar porque quanto pior a reputação dele fica, melhor Leonard parece. Mas Arnold insiste que está bem do jeito que é, e pede que Elna se afaste dele quando o festival terminar. Arnold explica que alguém tentou assassiná-lo recentemente. Apenas ter Elna ao lado dele já faz com que pareça um candidato sério ao cargo de embaixador extraordinário. Isso também faz com que ele se torne uma ameaça para seus irmãos e irmãs que desejam o mesmo título. Arnold teme que Elna também possa se tornar um alvo, então pede que ela tenha cuidado. Sentindo-se culpada, Elna pede desculpas, pois não fazia ideia de que estava colocando Arnold em perigo. Ele aceita o pedido de desculpas e diz que realmente vai se esforçar um pouco durante o festival. Ao ouvir isso, Elna sorri. No terceiro dia da caçada do festival, Elna fica chocada ao descobrir que o príncipe Carlos está em primeiro lugar. Um dos cavaleiros imagina que Carlos deve ter derrotado vários monstros de rank AAA para conseguir tantos pontos. Elna imediatamente duvida disso. Ela sabe que Carlos estava com o 7º regimento, e eles não são nem de longe fortes o suficiente para realizar algo assim. Arnold escuta silenciosamente a conversa, e percebe que Carlos é quem está usando o Hamelin. Lembrando-se do aviso de Krista, ele conclui que algo terrível está prestes a acontecer. Um instante depois, Elna encosta o ouvido no chão e escuta uma enorme debandada. Todos os monstros do leste estão fugindo porque alguém vem caçando todos eles. Todos se perguntam para onde os monstros estão indo, mas Arnold responde sem hesitar. Eles estão indo direto para Kill. Ele pergunta se os soldados posicionados em Kill conseguem deter os monstros, mas Elna diz que provavelmente não. Arnold então pergunta se ela ainda iria proteger Kill, mesmo que isso custasse sua vida. Elna responde sem hesitar. Proteger o imperador e o povo é seu dever, e ela não tem medo de morrer. Os outros cavaleiros também declaram que estão prontos para arriscar suas vidas. Antes que alguém parta, Arnold os impede. Ele diz que se recusa a enviar qualquer pessoa que não possa prometer que sobreviverá. Os cavaleiros imediatamente se ajoelham e juram que voltarão vivos. Elna diz que devem partir imediatamente, mas Arnold afirma que apenas os atrasaria. Em seguida, ele golpeia sua pulseira mágica de rastreamento com a espada e a quebra. Fingindo que foi um acidente, diz que simplesmente vai até um bar para relaxar. Elna pergunta por que ele destruiu a pulseira quando eles ainda tinham uma chance de vencer o festival. Arnold apenas pede que ela informe ao imperador que ele a quebrou por acidente. Em seguida, ele chama todos os cavaleiros e pede que salvem o povo de Kill e protejam o imperador. Suas palavras animam todos, e Elna e os cavaleiros juram que defenderão Kill e o imperador, não importa o que aconteça. No instante em que os cavaleiros partem, Arnold imediatamente se transforma em Silver e se teletransporta para outro local. Enquanto isso, o próprio imperador está diante dos portões de Kill, liderando pessoalmente a defesa enquanto luta para impedir que os monstros invadam a cidade. Pouco depois, a situação fica ainda pior quando um dos cavaleiros ao seu lado informa que uma segunda onda de monstros está se aproximando. Além de ainda mais monstros estarem vindo, o relatório diz que quase 3.000 deles estão seguindo direto para a cidade. Ouvir esse número faz os cavaleiros tremerem de medo. Eles sabem muito bem o quanto outra onda desse tamanho será perigosa. No entanto, o imperador se recusa a permitir que o ânimo deles desabe. Ele diz a todos os soldados
cuidados para não perderem a coragem, porque considerando a quantidade de tropas que possuem no momento, isso simplesmente significa que cada soldado só precisa enfrentar um monstro. Nesse momento, o imperador olha para o céu e percebe dois jovens flutuando bem acima do campo de batalha. Sem saber quem são, ele pede que se identifiquem. A dupla se apresenta como Sam e Dean. O imperador reconhece imediatamente esses nomes, pois já havia ouvido falar deles antes. Os dois foram banidos pelos próprios vampiros, e a Guilda dos Aventureiros chegou a colocar uma recompensa de Rank S por suas cabeças. Sam e Dean não negam nada. Em vez disso, admitem que tudo o que o imperador ouviu é verdade, embora tudo isso tenha acontecido há muito tempo. Eles ainda não esqueceram a humilhação que sofreram naquela época. O imperador considera esse rancor surpreendentemente persistente, principalmente porque o imperador responsável por aqueles acontecimentos já morreu há muitos anos. Mas Sam e Dean não se importam nem um pouco. Para eles, a vida dos humanos é curta demais em comparação com a dos vampiros. Como não puderam se vingar do imperador que os prejudicou, decidiram se vingar de seus descendentes e destruir tudo o que pertence à sua linhagem. Sem perder mais um segundo, Dean começa a concentrar uma enorme esfera de energia em sua mão. O ataque continua ficando mais poderoso, enquanto ele se prepara para apagar todos lá embaixo com uma única explosão. O imperador observa o golpe vindo diretamente em sua direção e aceita em silêncio que aquele talvez seja o fim. Mas no último segundo, Elna surge de repente à sua frente e bloqueia o ataque com sua espada. O imperador fica chocado ao ver Elna ali, pois ela deveria estar cuidando de Arnold durante o festival. Ele logo descobre que foi o próprio Arnold quem ordenou que ela viesse proteger Kill. Ao ouvir isso, o imperador fica sinceramente feliz, pois pela primeira vez sente que Arnold finalmente está começando a se tornar uma pessoa responsável. O imperador também diz que está ansioso para ver o quanto Elna melhorou ao longo dos anos. Elna responde com confiança que ele não ficará decepcionado, enquanto desembanha a lendária espada de Amsberg. No instante em que Sam vê a espada, ele começa a rir, e zomba tanto da arma quanto de sua dona. Dean, porém, rapidamente avisa Sam para não baixar a guarda. A família Amsberg é famosa por seus heróis, e nenhum de seus membros deve ser tratado como um humano comum. Sam observa Elna com mais atenção e de repente a reconhece como a cavaleira encarregada de proteger Arnold, o príncipe que todos chamam de Príncipe Insosso. No momento em que Sam insulta Arnold, Elna perde completamente a paciência. Ela avança imediatamente, encurta a distância em um instante e desfere um golpe poderoso que lança Sam para trás. Dean não fica surpreso com o que acabou de ver. Como a maior prodígio da família Amsberg, a força de Elna é exatamente o que ele esperava. Sem dar a ela qualquer tempo para descansar, Dean entra na luta e os dois vampiros começam a atacá-la juntos por direções diferentes. Mesmo enfrentando os dois ao mesmo tempo, Elna consegue se manter firme e se recusa a dar qualquer abertura a eles. Nesse momento, Carlos chega a cavalo acompanhado dos cavaleiros sob seu comando. Determinado a proteger o pai, Carlos avança diretamente para o campo de batalha, esperando que essa luta finalmente prove que ele merece se tornar o próximo embaixador extraordinário. No entanto, antes mesmo que consiga fazer qualquer movimento de verdade, um poderoso ataque de sombras o acerta de repente e o derruba do cavalo. Carlos pergunta a Sam o que está acontecendo, pois aquilo não fazia parte do plano que haviam combinado, mas Sam apenas ri e diz que nunca houve plano algum. Durante todo esse tempo, Carlos não passou de um peão usado para alcançar os objetivos deles. Ao perceber que havia sido enganado desde o início, Carlos fica completamente atônito. Antes que Sam possa dizer qualquer outra coisa, Dean grita para ele manter o foco, pois Elna já está avançando novamente em direção aos dois. Sam rapidamente volta sua atenção para a batalha, enquanto Elna encurta a distância com outro ataque poderoso. Enquanto isso, Silver chega para encontrar o príncipe Leonard e diz que está ali para oferecer seu apoio. No entanto, ele aconselha Leonard a não seguir diretamente para Kill. Leonard se recusa imediatamente, pois há incontáveis pessoas esperando por ajuda ali, e ele não pode simplesmente ficar parado enquanto elas estão em perigo. Para ele, proteger o povo é mais importante do que qualquer outra coisa. Silver diz que entende perfeitamente como Leonard se sente, mas então sugere outra opção. Em vez de correr pessoalmente para Kill, ele dá a entender que Leonard deveria usar os cavaleiros dos domínios vizinhos. Um dos cavaleiros se opõe imediatamente, apontando que mesmo sendo um príncipe, ordenar os cavaleiros de outro senhor significaria ultrapassar sua autoridade. Silver admite que a ideia provavelmente parece impossível a princípio. Ainda assim, ele diz que sua especialidade sempre foi transformar coisas impossíveis em realidade. No fim, a única coisa que importa é se Leonard tem coragem para tomar essa decisão. Depois de ouvir essas palavras, Leonard não hesita nem por um segundo. Ele diz que está disposto a assumir toda a responsabilidade, se isso significar salvar as pessoas sob sua proteção. Em seguida, pergunta a Silver como eles realmente farão algo assim acontecer. Silver sorri e diz que o plano
plano é bastante simples. Ele criará um portal de transporte e Leonard ficará diante dele para fazer um discurso. Todos os cavaleiros que atravessarem o portal ouvirão suas ordens, permitindo que ele oriente os soldados confusos e diga exatamente para onde precisam ir. Silver percebe a expressão no rosto de Leonard e pergunta se ele não está confiante de que conseguirá fazer isso. Leonard admite honestamente que não está confiante de forma alguma. Mesmo assim, continua disposto a fazer tudo o que puder se isso significar salvar mais vidas. Com tudo decidido, Silver abre o portal de transporte e manda Leonard e os outros o seguirem. Leonard atravessa o portal e fica chocado ao chegar a Kill em um instante. Antes que alguém possa dizer qualquer coisa, Silver lança uma magia de amplificação em Leonard, permitindo que sua voz se espalhe por toda a área para que todos ao redor possam ouvi-lo com clareza. Com tudo pronto, Leonard começa seu discurso. Ele convoca os cavaleiros de todos os domínios vizinhos e pede a ajuda deles para defender Kill. Leonard diz que eles não precisam da permissão de seus senhores, pois ele está disposto a assumir toda a responsabilidade, caso alguém questione suas ações mais tarde. Um soldado chamado Hans é o primeiro a atravessar o portal. Ele imediatamente se ajoelha diante de Leonard e diz que é uma honra lutar sob seu comando. Quando Leonard olha para trás de Hans, fica sem palavras. Um exército inteiro de soldados está atravessando o portal, um após o outro. Depois de uma rápida olhada, ele estima que quase 3.000 soldados atenderam ao seu chamado. Leonard agradece sinceramente a Silver por tornar tudo isso possível. No entanto, Silver diz que ainda é cedo demais para comemorar. Eles podem deixar os agradecimentos para depois que Kill estiver protegida. Com essas últimas palavras, Silver se joga de costas através do portal de transporte, enquanto Leonard se vira para seus próprios cavaleiros e ordena que todos se preparem para a batalha. Ao mesmo tempo, Elna ainda está lutando contra Sam e Dean, trocando golpes sem parar com os irmãos vampiros. Dentro da mansão, Krista começa a ficar preocupada com a possibilidade de ainda mais monstros invadirem o local. Ela sabe que precisam tirar o Hamelin das mãos do inimigo, mas Finney simplesmente a abraça e promete que será ela quem vai recuperá-lo. Krista se preocupa com o quanto isso pode ser perigoso, mas Finney diz para ela não se preocupar, pois sempre foi abençoada com uma sorte incrível. Krista fica aliviada ao ouvir isso, e então avisa Elna que o Hamelin vai cair em algum lugar no meio do campo de batalha. De volta ao campo de batalha, Dean se prepara para soprar o Hamelin, mas ela reage rapidamente e o derruba de suas mãos antes que ele consiga fazer qualquer coisa. Exatamente naquele momento, assim como Krista havia previsto, o Hamelin de repente cai do céu em direção ao centro da cidade. Finney consegue pegá-lo antes que ele atinja o chão. Ela rapidamente o lança na direção de Elna, que o pega com facilidade. No entanto, Dean fica furioso por Finney ter interferido nos planos deles. Ele imediatamente dispara um ataque de energia contra ela. O ataque destrói a área ao redor de Finney e a faz despencar em direção ao chão. Enquanto ela ainda está caindo, Dean dispara outra rajada de energia diretamente contra ela. Finney percebe que não tem como escapar e aceita que está prestes a morrer. Mas pouco antes de o ataque atingi-la, Silver aparece de repente e a salva. Ele segura Finney e a coloca gentilmente de volta no chão. Então diz a ela que o que acabou de fazer foi extremamente imprudente. Finney pede desculpas, mas Silver também admite que ela fez um bom trabalho ao conseguir o Hamelin. Depois de salvá-la, Silver sobe pelos ares e se apresenta a Sam e Dean. Os irmãos vampiros ficam imediatamente irritados por Silver ter entrado no caminho deles. No entanto, eles logo percebem que se conseguirem derrotar tanto Silver quanto Elna, terão um caminho livre para a vitória. Elna não está convencida. Ela ressalta que Sam e Dean mal conseguiram lidar com ela sozinhos, então duvida que os dois realmente possam vencer. Silver então manda Elna ficar fora da luta, pois pretende derrotar Sam e Dean sozinho. Porém, Elna se recusa, porque está se divertindo com a batalha e quer participar da brincadeira. Dean então lembra Silver de que o Imperador está prestes a enfrentar uma batalha muito perigosa e sugere que ele deveria estar protegendo-o. Silver responde calmamente que seu dever é proteger as pessoas e não a nação em si. Ele explica que proteger o Império é responsabilidade dos cavaleiros e nobres. Ele não quer interferir nas obrigações deles, nem roubar seus trabalhos. Nesse exato momento, Leonard chega acompanhado de um exército inteiro de cavaleiros. Eles vieram para interceptar a segunda onda de monstros antes que ela consiga alcançar a cidade. O Imperador e seus homens ficam surpresos com a chegada deles, mas rapidamente se preparam para entrar na luta e apoiá-los. Vendo que a situação no campo de batalha está sendo controlada, Silver diz a Sam e Dean que eles não precisam mais se preocupar com os monstros que estão chegando, pois os cavaleiros já cuidaram deles. Elna então sugere que ela enfrente Sam, enquanto Silver lida com Dean. Silver concorda com o plano e os dois imediatamente se separam. Elna começa a lutar contra Sam e consegue enfrentá-lo de igual para igual. No entanto, Silver parece estar tendo muito mais dificuldades contra
contra Dean. Dean acerta um ataque poderoso que lança Silver com força contra o chão. Ao ver isso, Dean fica mais confiante. Ele esperava que Silver fosse extremamente poderoso, mas agora começa a pensar que ele não é nem de longe tão forte quanto imaginava. Enquanto isso, Elna começa a zombar de Silver no meio de sua luta contra Sam. Ela lembra que Sam e Dean nem são tão fortes assim, e até tem a impressão de que ele pode estar lutando mal de propósito apenas para parecer impressionante mais tarde. No fim das contas, Elna estava certa sobre Silver estar se segurando. Silver de repente ativa um poderoso campo do clérigo, que cura todos os humanos dentro de um raio de 100 milhas, por todo o campo de batalha. Os soldados e feridos ficam chocados ao perceberem de repente que seus ferimentos estão se fechando e suas lesões sendo curadas. Dean fica atordoado ao perceber que Silver conseguiu manter um campo de cura tão poderoso, enquanto lutava contra eles ao mesmo tempo. Silver admite que esse não é o único truque que ainda tem na manga. Então ele ativa sua técnica Barreira da Maldição Ancestral, que cria poderosas correntes amaldiçoadas que imediatamente se enrolam ao redor de Sam e Dean. As correntes imobilizam completamente os gêmeos vampiros, deixando-os incapazes de se mover. De volta ao campo de batalha, os soldados ficam chocados ao ver que as correntes amaldiçoadas se espalharam pela área, e também estão prendendo os monstros. Milhares de monstros ficam repentinamente presos pelas mesmas correntes, interrompendo completamente seu avanço. Silver então flutua na direção de Sam e Dean e diz que chegou a hora da punição deles. Pela expressão em seu rosto, os gêmeos vampiros conseguem perceber que a batalha já acabou para eles. No entanto, as correntes amaldiçoadas de repente também começam a se mover na direção de Elna. Silver percebe isso rapidamente e desfaz as correntes antes que possam tocá-la. Elna imediatamente reclama com ele e pergunta por que sua técnica estava tentando prender uma aliada. Silver explica calmamente que simplesmente não gosta tanto dela, a ponto de as correntes aparentemente a terem confundido com uma inimiga. Depois de resolver esse problema, Silver volta sua atenção para os gêmeos vampiros. Ele os lembra de que, como vampiros, eles não representam uma grande ameaça sem suas habilidades mágicas. Como as correntes amaldiçoadas estão drenando constantemente a magia deles, os dois praticamente ficaram sem poder. Silver então pergunta se eles têm alguma última palavra. Dean aproveita a oportunidade para perguntar a Silver por que ele está tão determinado a matá-los. Ele argumenta que Silver estaria melhor tratando aquilo como uma missão da guilda e simplesmente caçando os dois como parte de um trabalho oficial. Silver rejeita essa ideia. Ele explica que, como aventureiro, seu dever não depende de estar trabalhando para a guilda ou não. Ele acredita que tem a responsabilidade de proteger todo o continente de monstros perigosos. Elna então entra na conversa e sugere que parem de perder tempo e terminem logo a batalha. No entanto, Silver percebe imediatamente que ela está se preparando para invocar sua espada sagrada. Ele a avisa para não usá-la, pois seu poder pode destruir a cidade inteira. Elna garante que consegue controlar o poder da espada e que vai se certificar de limitar os danos. Ela também lembra Silver de que, como nobre, é responsabilidade dela eliminar qualquer coisa que ameace o Império. Nesse momento, a terceira onda de monstros começa a se aproximar do campo de batalha. Elna invoca sua espada sagrada e Silver diz que ela pode ficar com Sam. Silver então se prepara para enfrentar Dean e ativa sua técnica suprema, Escuridão Infinita. O Imperador e suas tropas observam em choque, enquanto Silver e Elna se preparam para lançar seus ataques devastadores. A quantidade absurda de poder que os dois estão liberando é suficiente para fazer o Imperador perceber que o campo de batalha não é mais seguro. Ele imediatamente ordena que todos recuem. Silver e Elna liberam seus ataques ao mesmo tempo. O poder combinado dos dois elimina completamente todos os inimigos restantes, em uma única explosão devastadora. Depois que tudo termina, o Imperador se aproxima de Silver e agradece pela ajuda. Ele elogia Silver por tudo o que fez para proteger o Império e seu povo. Silver está se preparando para ir embora quando Elna de repente o chama de volta. Ela agradece sinceramente por tudo o que ele fez, especialmente por ter salvado Finny quando ela estava prestes a morrer ao cair. Elna explica que Finny é muito importante para Arnold, fazendo Silver entender por que salvá-la significava tanto. Silver se refere a Arnold como o príncipe sem graça. Elna fica imediatamente furiosa e coloca sua espada sagrada contra a garganta de Silver. Ela o avisa para nunca mais falar de Arnold daquele jeito. Silver pede desculpas rapidamente e Elna abaixa sua espada. Em seguida, Silver vai embora atravessando seu portal de trânsito. 3 dias depois, o Imperador está sentado diante de todos os seus filhos, com Franz ao seu lado. Franz explica que o Príncipe Carlos acordou naquela manhã e confessou sua ligação com Sam e Dean. Ele revela que Carlos vinha usando o Hamelin para controlar monstros, porque queria obter vantagem durante o Festival da Caçada, e sair
por cima. Os outros membros da família real chamam Carlos de idiota, por sequer ter pensado que aquele plano seria uma boa ideia. No entanto, eles começam a se perguntar se todo o incidente realmente havia sido planejado por Carlos desde o início. O imperador explica que Carlos foi manipulado pelos vampiros, mas isso não o isenta completamente da culpa. Mesmo que estivesse sendo controlado, ele ainda colocou todo o império em perigo simplesmente porque queria lucrar com o festival da caçada. O imperador deixa claro que isso não é algo que possa simplesmente ser ignorado. No entanto, Eric de repente se ajoelha diante do imperador e pede que ele perdoe Carlos. Gordon e Zandra também concordam com ele. Eles admitem que o que Carlos fez foi extremamente idiota, mas ele ainda é irmão deles, e eles não querem vê-lo completamente destruído por causa de seu erro. O imperador pergunta a Leonard o que ele pensa sobre a situação, e Leonard dá um passo à frente e diz que Carlos não pode simplesmente ficar sem punição depois de cometer algo assim, deixando todos chocados. Leonard então diz ao imperador para não ser parcial só porque Carlos é seu filho. Ele explica que punir o próprio filho também mostraria ao povo que o imperador é realmente justo e está disposto a fazer as regras serem cumpridas, até mesmo contra sua própria família. O imperador começa a suspeitar que essa ideia veio de Arnold, mas Arnold rapidamente nega ter qualquer envolvimento nisso. O imperador então anuncia seu julgamento. Ele decide poupar Carlos, mas deixa claro que também não vai ignorar as ações de Leonard. Ele pede que Leonard dê um passo à frente e depois que Leonard se ajoelha, o imperador lhe entrega uma enorme espada e o anuncia oficialmente como o vencedor do festival da caçada dos cavaleiros. Leonard aceita a espada com honra, mas então pergunta ao imperador se pode fazer um pedido. Ele pede que o imperador recompense generosamente os cavaleiros que se reuniram e lutaram contra os monstros. Antes que o imperador possa responder, Franz intervém e diz a Leonard que já está cuidando das recompensas dos cavaleiros por seus esforços. O imperador então ressalta que, como Carlos e Arnold foram desclassificados, os segundos colocados agora são Leonard e Gordon. No entanto, Leonard realizou muito mais ao liderar os cavaleiros com sucesso, além de ser extremamente popular na região leste. Por causa disso, o imperador decide que declarar Leonard como embaixador extraordinário ajudaria a evitar qualquer possível descontentamento entre o povo. Gordon concorda mesmo que relutantemente com a decisão do imperador. Elna então dá um passo à frente e pede ao imperador que reconsidere a desclassificação de Arnold, pegando Arnold completamente de surpresa. Ela explica que Arnold enviou deliberadamente seus cavaleiros para ajudar Kill, sabendo perfeitamente que isso faria com que ele fosse desclassificado. Por causa disso, ela acredita que Arnold merece pelo menos algum tipo de reconhecimento por suas ações. O imperador ouve a explicação dela e se lembra de que Arnold havia alegado que quebrou sua pulseira por acidente. Ele ressalta que se Arnold tivesse quebrado a pulseira deliberadamente para poder enviar seus cavaleiros, então haveria um motivo para considerar suas ações de outra forma. Mas por enquanto, o vencedor oficial continua sendo Leonard. Arnold ouve isso e solta um suspiro de alívio, percebendo que conseguiu escapar de uma punição mais severa. No entanto, o imperador então admite que sem o erro de Arnold e sua decisão de mandar os cavaleiros ajudarem Kill, talvez nenhum deles estivesse ali naquele momento. Então, em vez de simplesmente ignorar as ações de Arnold, o imperador decide recompensá-lo também. Ele nomeia oficialmente Arnold como tenente embaixador extraordinário, tornando-o assistente de Leonard. Arnold claramente não quer o cargo e lembra ao imperador o quanto é incompetente, mas o imperador diz que finalmente chegou a hora de ele provar do que é capaz e que sua decisão é definitiva. Elna fica feliz por Arnold, mas Arnold só consegue suspirar em derrota, sabendo que não há nada que possa fazer a respeito. Mais tarde, Arnold está sentado sozinho em seu quarto e percebe que todos os seus planos de permanecer discreto e evitar chamar atenção foram completamente arruinados. Nesse momento, Finn entra e traz um pouco de chá para ele. Arnold dá um gole, mas imediatamente percebe que o sabor está diferente do chá que costuma beber. Finn explica que imaginou que ele devia estar exausto, então usou ingredientes com propriedades revigorantes para ajudá-lo a se recuperar. Arnold toma outro gole e agradece a Finn por tudo o que ela fez, mas Finn insiste que deveria ser ela quem agradecesse, porque foi ele quem salvou sua vida. Depois disso, Finn serve outra xícara de chá para ele e pergunta o que aconteceu com o Hamelin. Arnold explica que agora ele está fortemente selado dentro da guilda dos aventureiros. No entanto, Arnold ainda não consegue parar de pensar nos vampiros.
vampiros. Ele começa a se perguntar se aqueles vampiros estavam realmente trabalhando para outra pessoa, e se havia algum motivo maior por trás de suas ações. Antes que consiga pensar mais sobre isso, Arnold de repente adormece. Finney percebe isso e gentilmente o cobre com um cobertor. Mesmo com Arnold já dormindo, ela começa a se lembrar do primeiro dia em que lhe deu ornamento. Também foi o dia do primeiro encontro dos dois. Ela se lembra de como simplesmente conversar com Arnold já tinha sido suficiente para fazê-la se sentir calma e confortável, e desde aquele dia ela continuou a admirá-lo. Enquanto Finney observa Arnold dormindo tranquilamente, ela lentamente fica emocionada. Ela estende a mão e toca gentilmente a mão dele antes de se aproximar, pretendendo lhe dar um beijo. No entanto, no último instante, ela entra em pânico e desiste. Em vez disso, ela simplesmente pega o chá de Arnold e toma um gole. Imediatamente percebe que aquilo tecnicamente conta como um beijo indireto, mas depois se acalma e conclui que, afinal, um beijo indireto não é tão ruim assim. Um tempo depois, Arnold e Léo fazem uma visita a Mitsuba, a sexta esposa do imperador e mãe dos dois. Eles passam algum tempo conversando, e Mitsuba comenta sobre como Arnold era considerado um herói em Kill. No entanto, Arnold rapidamente nega isso, e diz que Elna foi quem fez a maior parte do trabalho. Léo então vai direto ao ponto, e diz a Mitsuba que em breve eles deixarão o país por causa de seus deveres como embaixadores extraordinários. Mitsuba simplesmente pede que tragam alguns presentes quando voltarem. Léo fica surpreso, pois esperava que ela estivesse mais preocupada com a partida deles. Mas a mãe explica que confia nas habilidades dos dois, especialmente porque o próprio imperador os escolheu para a missão. Então, de repente, ela pergunta qual dos dois está planejando se casar com Finney. Tanto Arnold quanto Léo imediatamente cospem o chá de tanto choque. Leonard rapidamente explica que sua relação com Finney não é desse tipo, mas Krista então comenta que Arnold é amigo de Finney, então acha que ele realmente combinaria bem com ela. Arnold também nega isso. Ele explica que só passa tempo com Finney por causa de sua relação com o Duke Kleinert, e que não existe nada romântico entre eles. Depois disso, Léo se levanta e diz que vai dar uma caminhada. Ele pergunta a Leonard se quer ir junto, mas Leonard decide ficar por ali por enquanto. Depois que Mitsuba se despede dele, Arnold vai para fora. Enquanto fica sozinho, Arnold começa a pensar sobre o futuro do Império. Se Eric, Gordon ou Zandra acabar assumindo o trono, ele acredita que tanto Krista quanto a mãe deles podem correr um sério perigo. Arnold então se vira e chama Sebas. Ele ordena que procure qualquer coisa que possa ser usada para chantagear os nobres neutros. Arnold quer encontrar uma forma de influenciá-los antes de deixar o país. Sebas entende o que Arnold está planejando, e Arnold decide que chegou a hora de agir nos bastidores. Em seguida, ele visita o Conde Baels. Arnold diz ao Conde que ouviu rumores de que sua esposa está profundamente endividada com vários nobres e comerciantes. Arnold ressalta que se esses rumores se espalharem, podem prejudicar seriamente a reputação dela. O Conde Baels admite que já pensou em se divorciar da esposa. No entanto, diz que não pode simplesmente seguir adiante com isso, porque quando falou originalmente com o imperador sobre o casamento deles, o imperador ficou extremamente feliz com a união. Arnold percebe que isso tornaria muito mais difícil para Baels conseguir o divórcio. Então ele se oferece para falar com Leonard e convencer o imperador a aprovar a separação. O Conde Baels aceita o plano imediatamente. Bem nesse momento, a condessa entra de repente na sala e exige mais dinheiro de Baels. Baels simplesmente manda que ela saia, pois está tendo uma reunião importante com Arnold. No instante em que a condessa percebe Arnold, ela imediatamente o reconhece como o príncipe insípido. Ouvi-la dizer isso finalmente faz Baels perder a paciência. Ele se levanta e ordena firmemente que essa esposa saia. Depois que ela deixa o local, Baels pede desculpas a Arnold pelo que acabou de acontecer, mas Arnold diz para ele não se preocupar, porque já está acostumado a ser tratado dessa forma pelas pessoas. Depois de ver o quanto sua esposa tratou Arnold mal, Baels diz que mal pode esperar para que o divórcio finalmente seja concluído. Mais tarde, Arnold volta para casa, onde Finney pergunta se ele realmente acha que transformar o Conde Baels em um aliado é uma boa ideia. Finney admite que sente certa pena dele, mas ainda acredita que parte do que aconteceu foi culpa dele. No entanto, Arnold esclarece a situação explicando que foi Zandra quem enviou Bettina atrás dele. Ele revela que a família de Bettina tem ligação com os parentes de Zandra, os Krugers, e que Zandra lhes deu duas ordens específicas. A primeira ordem era para Bettina se casar com alguém da família do Conde Baels, e aos poucos desperdiçar o dinheiro dele. A segunda era ter um caso com o atual ministro da indústria. Quando chegasse o momento certo, Bettina o ajudaria com o divórcio, e usaria essa oportunidade para convencê-lo a ficar do lado de Zandra. Depois que o divórcio fosse concluído, Bettina denunciaria o caso ao imperador. Isso faria com que o ministro da indústria perdesse seu cargo, permitindo que alguém
alguém leal a Zandra ocupasse seu lugar. Arnold, porém, planeja arruinar todo esse esquema denunciando pessoalmente o caso ao imperador. Dessa forma, todos os planos de Zandra seriam destruídos antes mesmo que ela pudesse colocá-los em prática. Arnold também percebe que precisa atacar Zandra agora. Embora ele e Léo já tenham resolvido seus problemas atuais, Arnold sabe que se qualquer membro das 3 facções decidir atacá-lo, ele pode estar acabado. É por isso que decidiu atacar Zandra primeiro. Se Arnold conseguir enfraquecer Zandra o suficiente, Gordon e Eric provavelmente deixarão de se concentrar nele e voltarão sua atenção para ela. Depois de ouvir todo o plano, Finn apoia a decisão de Arnold de ficar ao lado de Baels. Na verdade, ela até começa a sentir um pouco de pena dele ao perceber o quanto ele acabou sendo arrastado para toda essa confusão. Não demora muito até que o imperador fique sabendo do caso. Ele imediatamente decide destituir o ministro da indústria e colocar Baels em seu lugar. No entanto, Franz já consegue perceber que há algo maior acontecendo. Ele suspeita que toda essa situação faça parte de uma conspiração ligada à disputa pelo trono. O imperador, porém, não parece se incomodar com isso. Ele simplesmente diz que qualquer pessoa que pretenda se tornar imperador no futuro precisa ser capaz de elaborar planos e recorrer a tais esquemas quando necessário. A conversa faz o imperador e Franz se lembrarem de seus dias de juventude, especialmente da época em que o próprio imperador fingia ser um príncipe insípido e incompetente. Agora que pensa melhor sobre isso, o imperador começa a perceber que Arnold talvez seja mais parecido com ele do que imaginava no início. Ele também começa a suspeitar que Arnold pode ser muito mais competente do que as pessoas lhe dão crédito. Franz então levanta outra possibilidade. Ele se pergunta se o aumento repentino no número de apoiadores de Leonard poderia na verdade estar acontecendo, porque Arnold o vem apoiando secretamente das sombras. Pensando nisso, o imperador acredita que tanto Arnold quanto Leonard poderiam acabar assumindo o trono no futuro. No entanto, Franz duvida muito que qualquer um dos dois realmente vença, especialmente porque os outros filhos do imperador são igualmente talentosos e capazes. Ao ouvir isso, o imperador fica satisfeito em saber que o futuro do trono parece estar garantido. No entanto, há uma coisa de que ele não gosta. Ele sabe que a disputa pelo trono acabará se transformando em uma luta sangrenta entre seus próprios filhos. Enquanto isso, Leonard consegue concluir com sucesso o divórcio do Conde Baels. Ele até diz a Arnold que era óbvio o quanto Baels odiava a sua esposa, a julgar pela carta que havia escrito. Ao ouvir isso, Arnold se pergunta por que Baels se casou com ela em primeiro lugar. Leonard então diz a Arnold para tomar cuidado ao escolher sua futura esposa. Só de ouvir a palavra casamento, Arnold imagina uma situação em que teria que escolher entre Elna e Finn. O pensamento imediatamente o faz corar, e ele rapidamente descarta a ideia, dizendo que prefere continuar solteiro e aproveitar sua liberdade. Deixando isso de lado, Arnold diz a Leonard que tem certeza de que Zandra buscará vingança depois do que fizeram com os planos dela. Arnold até suspeita que ela possa tentar sequestrar Finn. No entanto, ele não está muito preocupado, pois já deixou Elna ao lado de Finn para protegê-la. Depois disso, Arnold chega à mansão Amsberg, onde encontra a arquiduquesa suprema, Anna. Eles conversam por um tempo, e Arnold pede desculpas por ter levado Finn para morar com eles tão de repente. No entanto, Anna diz para ele não se preocupar com isso. Em seguida, ela pede a Sebas que a ajude a preparar um pouco de chá e manda Arnold esperar no cômodo ao lado. Infelizmente, Arnold acaba entrando justamente enquanto Finn e Elna estão se vestindo. Elna reage imediatamente lançando contra ele um travesseiro impulsionado por força, fazendo-o desmaiar na hora. Depois que tudo se acalma, todos se sentam juntos para tomar chá. Elna ainda está irritada por Arnold ter entrado e a visto nua, especialmente porque ela ainda não é casada. Anna então sugere casualmente que ela e Finn simplesmente se casem com Arnold, já que ele viu as duas nuas. A sugestão faz Finn corar, mas Arnold imediatamente descarta a ideia, dizendo que ainda não está pronto para se casar com ninguém. Com isso resolvido, Anna pede que Arnold explique o verdadeiro motivo de ter ido até a mansão. Arnold explica que quer que Finn fique lá por muito mais tempo do que apenas aquele dia. Ele também quer que ela permaneça o mais perto possível de Elna para que possa ser devidamente protegida. Anna rapidamente percebe que isso provavelmente tem alguma relação com a disputa pelo trono. Por causa disso, ela se recusa a ajudar. Finn não entende por que Anna recusou tão rapidamente. Então Elna explica que Anna tem uma regra não escrita que proíbe a família de se envolver em assuntos políticos. Arnold já conhece essa regra, mas lembra Anna de que Finn é muito estimada pelo imperador. Se alguma coisa acontecesse com ela, o imperador ficaria extremamente abalado. Por causa disso, Arnold argumenta que proteger Finn não significaria necessariamente se envolver em política. Seria simplesmente proteger alguém com quem o imperador se importa profundamente.
Quando Arnold coloca a situação dessa forma, Anna imediatamente concorda em ajudar. Arnold agradece e promete que um dia retribuirá esse favor. No entanto, Anna ressalta que pode ser difícil para Elna permanecer permanentemente ao lado de Finn, pois ela tem uma missão própria. Ela deve servir como escolta do Embaixador Extraordinário, o que significa que Elna terá que deixar a capital algumas vezes. Por causa disso, Elna explica que só poderá proteger a Finn enquanto estiverem na capital. Arnold ainda considera isso uma enorme ajuda. Elna então promete que enquanto Finn estiver sob sua proteção, garantirá que nada aconteça com ela. Quando Arnold está prestes a ir embora, Finn o chama de volta e pergunta se ele acha que Zandra vai tentar alguma coisa contra ele. Arnold acredita que Zandra provavelmente contratará 1 ou 2 assassinos para eliminá-lo, mas ele já está preparado para qualquer coisa que ela tenha planejado. Ouvir isso tranquiliza Finn, pois agora sabe que Arnold não será pego desprevenido. No caminho de volta, Sebas pergunta a Arnold o que ele pretende fazer, já que Elna não poderá proteger Finn o tempo todo. Arnold simplesmente explica que por causa disso, terá que fazer Sebas e Mary trabalharem nos bastidores para ficarem de olho na situação. No entanto, antes que consigam ir muito mais longe, Arnold de repente percebe a presença do assassino que Zandra enviou atrás dele. Ele não fica nem um pouco surpreso e simplesmente manda Sebas cuidar dele. Alguns segundos depois, uma bola de fogo cai repentinamente bem na frente da carruagem, obrigando-a a parar. Arnold sai da carruagem e vê o assassino esperando por ele. Calmamente, ele diz ao assassino que Sebas chegará em instantes para derrotá-lo. O assassino não perde tempo esperando. Ele imediatamente lança uma kunai em chamas diretamente contra Arnold. Mas, pouco antes de o ataque atingi-lo, ele é subitamente bloqueado pela mesma aventureira de Rank, a que Arnold conheceu no deserto. O assassino avisa a garota para não se meter, dizendo que, se interferir, fará dele um inimigo extremamente perigoso. No entanto, a garota simplesmente responde que está disposta a correr esse risco. O assassino então lança vários ataques de fogo e gelo contra ela, mas ela facilmente invoca seu escudo e bloqueia todos eles. Isso pega o assassino completamente de surpresa. Seu escudo então se transforma em uma lança. Depois de girá-la pelo ar, ela libera várias ondas sonoras poderosas, que interferem nos sentidos do assassino e prejudicam sua capacidade de pensar com clareza. Incapaz de continuar lutando direito, o assassino é forçado a recuar. Assim que ele vai embora, Arnold agradece a garota por salvar sua vida. Ela então olha para a carruagem dele e rapidamente percebe que Arnold deve ser algum tipo de nobre. Arnold confirma a suspeita dela e se apresenta. A garota fica surpresa ao descobrir quem ele é. Ela imediatamente se ajoelha diante dele e se apresenta como Linfia. Em seguida, pergunta se Arnold estaria disposto a ouvir o que ela tem a dizer. Arnold a leva para dentro da mansão, onde Linfia explica que as mulheres e crianças de sua vila estão sendo sequestradas. Ela pede a Arnold que ajude a salvar sua vila. Ela já tentou conseguir a ajuda do senhor local, mas não obteve nenhum resultado. Ela também explica que entrou em contato com Silver e viajou até ali na esperança de que ele pudesse colocá-la em contato com alguém poderoso o bastante para ajudá-la. No entanto, depois de conhecer Arnold, ela percebe que não precisa mais de Silver. Linfia explica que eles já contrataram aventureiros para proteger a vila, mas não tem dinheiro suficiente para continuar pagando por eles para sempre. É por isso que ela está pedindo apoio financeiro a Arnold. Arnold então pergunta o que ela pretende fazer caso ele se recuse a ajudar. Linfia responde calmamente que simplesmente encontrará algo que possa ser usado contra ele e entregará tudo o que descobrir a um de seus inimigos em troca de ajuda para sua vila. Ouvir essa resposta dá a Arnold exatamente a confirmação de que precisava. Ele percebe que Linfia seria perfeita para outro trabalho. Como Elna nem sempre estará por perto para proteger Finn, Arnold oferece a Linfia uma posição como guarda-costas pessoal de Finn, enquanto ele estiver longe da capital. Em troca, Arnold promete fornecer o dinheiro necessário para continuar financiando os aventureiros que protegem a vila dela. Linfia fica surpresa com a facilidade com que Arnold aceita ajudá-la. Ela se lembra de como as pessoas vivem chamando-o de príncipe insípido, mas depois de conversar pessoalmente com ele, acaba tendo uma impressão completamente oposta. Dito isso, Linfia coloca sua adaga sobre a mesa e promete proteger Finn com a própria vida enquanto Arnold cumprir sua parte do acordo. Arnold se levanta e estende a mão para ela. Os dois apertam as mãos, selando oficialmente o acordo. No dia seguinte, Linfia é formalmente apresentada a Finn como sua guarda-costas pessoal, e Finn fica genuinamente feliz ao saber disso, apresentando-se calorosamente a Linfia também. Arnold diz a Finn que ela não precisará se preocupar com absolutamente nada, já que Linfia é extremamente habilidosa no que faz, e Finn não duvida nem um pouco disso, especialmente
principalmente porque foi o próprio Arnold quem a escolheu pessoalmente para o trabalho. Lynthia ouve isso e fica discretamente surpresa com o tamanho da confiança que Finney claramente deposita em Arnold. Dito isso, pouco depois Finney parte com Lynthia dentro de uma carruagem. Assim que elas vão embora, Elna pergunta a Arnold como exatamente ele conseguiu encontrar alguém como Lynthia, e Arnold nem se dá o trabalho de explicar os detalhes, simplesmente dizendo que é uma longa história. Deixando isso de lado, Arnold então pergunta a Elna se por acaso ela está livre naquele momento, pois gostaria de levá-la para almoçar como uma forma adequada de agradecê-la por toda a ajuda com Finney. O rosto de Elna fica imediatamente vermelho ao ouvir aquilo, e ela rapidamente diz que não tem nenhum outro compromisso, e que adoraria de verdade sair com ele. Ela corre de volta para o quarto e fica indecisa sobre o que exatamente deveria vestir, enquanto Anna observa silenciosamente de lado, percebendo claramente o quanto aquele simples passeio realmente significa para ela. Pouco tempo depois, Arnold está esperando do lado de fora, e é então que Elna finalmente chega, vestindo sua melhor roupa. Arnold elogia sua aparência imediatamente, e reconhece o chapéu que ela está usando como aquele que ajuda a impedir que as pessoas a reconheçam em público. Então diz que foi uma escolha inteligente da parte dela. Enquanto caminham juntos pela cidade, alguns comerciantes locais reconhecem Arnold e perguntam, em tom de brincadeira, se ele está levando a bela moça ao seu lado para fazer compras naquele dia. Só isso já é mais do que suficiente para convencer Arnold de que o chapéu usado por Elna para esconder sua identidade realmente funciona como deveria. Elna então leva Arnold até o exato lugar onde ele costumava sofrer bullying quando era criança, e onde ela sempre aparecia correndo para salvá-lo. Essa lembrança em particular é genuinamente bastante traumática para Arnold, então ele faz o possível para tirá-la da cabeça, mas ele fica um pouco irritado quando Elna afirma que ele até costumava chorar naquela época, e Arnold rapidamente a corrige, dizendo que só chorava porque ela costumava arrastá-lo para sessões brutais de treinamento, e ainda fazia ainda mais bullying com ele durante o processo. Elna simplesmente afirma que fazia aquilo porque queria que ele fosse capaz de se proteger adequadamente um dia, e Arnold concorda, admitindo que aquilo realmente acabou ajudando-o a se proteger dela. Então, sem aviso, Elna acerta um soco forte bem no estômago de Arnold, insistindo que esse não era o verdadeiro motivo. Então algumas crianças da região se aproximam de Arnold, e imediatamente percebem que ele está com uma garota completamente diferente naquele dia. Elna parece um pouco confusa com isso no começo, mas depois que as crianças dizem que Arnold basicamente sai com uma garota diferente praticamente todos os dias, ela fica visivelmente irritada com toda a situação. Arnold rapidamente manda as crianças irem embora e se vira novamente para Elna, sugerindo que eles simplesmente vão almoçar juntos. Pouco depois eles se sentam para almoçar juntos, e Arnold fica surpreso por Elna não insistir em ir a algum restaurante muito mais sofisticado. Elna simplesmente ressalta que sempre demora uma eternidade para chegar a lugares assim, e que ela não queria desperdiçar o pouco tempo que eles realmente têm juntos. Então ela percebe uma pequena migalha de comida no rosto dele, e a limpa, chamando-o de bebê em tom de brincadeira, enquanto faz isso. Eles acabam passando o resto da tarde passeando juntos pela cidade, mas é então que de repente começa a chover do nada. Arnold sugere que eles procurem algum tipo de abrigo, mas Elna simplesmente começa a seguir em frente. Arnold pergunta para onde exatamente ela está indo, e ela diz que está indo em direção à pousada onde eles costumavam brincar juntos quando eram crianças. Ela imagina que, se simplesmente disserem seus nomes, os funcionários certamente os deixarão entrar sem nenhum problema. Mas Arnold realmente não acha que isso seja uma boa ideia. Ainda assim, Elna se mostra teimosa e insiste nisso. Então Arnold apenas suspira em silenciosa derrota, e diz que provavelmente é melhor ela ver com os próprios olhos. Eles chegam à pousada e os olhos de Elna imediatamente se arregalam em completo choque. A mesma pousada onde eles costumavam brincar juntos quando crianças, agora se transformou em uma pousada para amantes, destinada exclusivamente a casais. Agora que ela viu com os próprios olhos, Arnold simplesmente sugere que eles procurem outro lugar. Mas Elna ainda insiste que eles vão entrar, já que uma cavaleira como ela nunca volta atrás em sua palavra depois de dá-la. Arnold diz que vai fingir que não ouviu aquilo, mas depois que Elna continua insistindo, ele vê o olhar determinado em seu rosto e percebe que realmente não há como convencê-la do contrário. Então relutantemente concorda. Assim que entram, eles concluem que a primeira coisa que precisam fazer é tomar um banho, mas rapidamente descobrem que a área de banho fica completamente exposta à vista. Arnold diz que simplesmente ficará do lado de fora enquanto ela toma banho, mas antes que possa sair, Elna segura sua mão e se oferece para ficar do lado de fora enquanto ele toma banho primeiro. Arnold recusa a oferta, dizendo que jamais poderia permitir que uma dama fizesse algo assim por ele, mas Elna ressalta que deixá-lo sozinho no corredor só faria com que as
pessoas zombassem dele sem piedade, e que no fim a culpa seria inteiramente dela. Então ela pensa em uma solução bastante simples. Um deles pode simplesmente tomar banho enquanto o outro fica completamente virado de costas, e não olha de jeito nenhum. Com isso decidido entre os dois, Arnold toma banho primeiro, enquanto Elna permanece virada para a direção oposta durante todo o tempo. Não demora muito até Arnold terminar o banho. Então agora chega a vez de Elna. Elna vai até o chuveiro e começa a tirar a roupa. E enquanto Arnold obedientemente permanece de costas para ela, ele acaba percebendo que há um espelho por perto refletindo diretamente a imagem dela. Então ele rapidamente enterra o rosto nas próprias mãos, cobrindo completamente os olhos para evitar ver qualquer coisa. Enquanto Elna toma banho, ela de repente olha por cima do ombro para verificar se Arnold estava espiando-a escondido. E ao perceber que ele realmente não estava, parece ficar um tanto incomodada com isso. Depois que Elna termina de tomar banho, ela cobre o corpo com um cobertor de pura vergonha. E Arnold gentilmente diz que ela realmente não precisava ter vindo até ali, se já sabia que acabaria ficando tão constrangida daquele jeito. A própria Elna sabe muito bem disso, mas sente que jamais pode quebrar sua própria palavra como cavaleira, pois fazer isso acabaria colocando em dúvida absolutamente tudo o que ela já fez em sua vida. É exatamente por isso que ela nunca quer quebrar um juramento depois de fazê-lo, não importa o que aconteça. Com lágrimas se formando em seus olhos, ela pergunta a Arnold como ele sequer sabia que aquele lugar em particular era uma pousada para casais. Ela tenta perguntar com quem exatamente ele já tinha vindo ali antes, mas acaba se enrolando nas próprias palavras, e os dois acidentalmente caem da cama juntos, com ela terminando sentada bem em cima dele. O roupão de Elna começa a se soltar naquele exato momento, então ela rapidamente dá um tapa no rosto de Arnold antes que ele consiga ver qualquer coisa. Depois que aquele momento constrangedor passa, os dois se sentam juntos, e Arnold explica que realmente queria dar às mulheres que não têm outra escolha, a não ser vender seus corpos, uma oportunidade de relaxar de vez em quando. Por isso ele pagava pelo tempo delas durante um dia inteiro, e simplesmente deixava que passassem esse tempo da maneira que quisessem. Ele sabe que fazer isso não muda muita coisa no panorama geral, mas ainda acredita que é muito melhor do que não fazer absolutamente nada. Elna entende perfeitamente o raciocínio dele, embora ressalte que se as pessoas começassem a espalhar rumores de que ele dormia com aquelas mulheres, isso poderia prejudicar seriamente sua reputação. Mas Arnold sinceramente não se importa nem um pouco com isso, contanto que no fim as próprias mulheres possam ficar felizes. Pouco depois a chuva finalmente para e o sol volta a aparecer, então Arnold sugere que eles comecem a voltar para casa juntos, mas Elna insiste para que fiquem só mais um pouco, para que suas roupas tenham tempo suficiente de secar direito, e Arnold concorda. Ao mesmo tempo ela fica levemente corada enquanto admite que realmente fazia muito tempo desde a última vez que os dois se divertiram tanto juntos. Ao anoitecer eles finalmente voltam para casa, caminhando lado a lado, e só de olhar para os dois juntos, dá para perceber claramente que uma verdadeira tensão romântica está começando a surgir entre eles. Vários dias depois, pouco antes de partirem para sua missão oficial, Leonard e Arnold assumem formalmente seus novos cargos de embaixador extraordinário e embaixador extraordinário assistente, respectivamente. Eric aparece pessoalmente para se despedir deles e desejar boa sorte, embora permaneça com uma expressão bastante desagradável no rosto durante todo o tempo. Arnold comenta que foi bastante atencioso da parte de Eric ter vindo até ali apenas para se despedir deles adequadamente, mas Eric simplesmente responde que só está ali porque isso faz parte de suas obrigações oficiais como ministro das Relações Exteriores, nada além disso. Eric diz que se os dois demonstrarem ser úteis o suficiente durante a missão, ele os tratará de maneira justa em troca. Arnold se pergunta em voz alta por que Eric fala como se já fosse o próprio imperador. Eric então declara friamente que sem dúvida alguma ele se tornará o próximo imperador e que não há absolutamente nada que ninguém possa fazer para impedir que isso aconteça, antes de se virar e ir embora sem dizer mais nenhuma palavra. Depois que Eric vai embora, Leonard olha novamente para Mary e pede que ela faça o possível para trabalhar bem com Finney e superar quaisquer problemas que possam surgir pelo caminho. Dito isso, Arnold se despede calorosamente de todos, e então eles finalmente partem juntos de navio rumo ao destino de sua missão, o Ducado de Rondine, uma das únicas duas nações que conseguiram sobreviver à brutal era dos estados combatentes do sul. Acontece que Elna também está sentada no escritório dele, cobrindo-se com um cobertor, já que não pode de jeito nenhum permitir que seus companheiros soldados a vejam em um estado tão constrangedor naquele momento. Aparentemente, Elna tem um medo enorme e profundamente escondido de água, e de alguma forma conseguiu manter isso em completo segredo até aquele exato
exato momento. Quando um membro de sua família consegue empunhalar a espada sagrada, praticamente nunca mais precisa deixar o país. E foi exatamente por isso que ela treinou o máximo que pôde aos 12 anos, apenas para aprender a invocá-la. Tudo para nunca precisar colocar os pés em um navio. Mas agora, graças inteiramente aos próprios irmãos de Arnold, ela acabou presa ali mesmo assim. Leonard logo chega para informar Arnold de que um navio do Ducado de Albatros solicitou formalmente falar com eles. Arnold fica genuinamente surpreso ao descobrir que já estão dentro do território deles, e é informado de que o Ducado de Albatros fica bem ao lado de Rondine, e atualmente mantém relações bastante frias com o Império como um todo. Com essa informação em mente, Leonard presume que Albatros simplesmente não quer que eles continuem sua viagem até Rondine. Arnold tem a forte sensação de que talvez eles realmente queiram revistar o navio, então Elna se manifesta e sugere que seria melhor todos os cavaleiros irem discretamente para seus quartos, para não correrem o risco de ofender acidentalmente os visitantes. Arnold então diz a Leonard para fingir ser ele e simplesmente descansar ali, enquanto ele próprio se passará por Leonard e participará da reunião em seu lugar. Arnold então sobe para se encontrar formalmente com os membros do Ducado de Albatros, e a princesa dele se apresenta como Evangelina, enquanto seu irmão mais novo é apresentado como Júlio. Arnold se passa por Leonard de maneira convincente enquanto cumprimenta os dois. Evangelina não perde tempo algum e diz que já ouviu os rumores sobre Leonard, sobre como quando monstros estavam causando um enorme caos na parte oriental do Império, ele pessoalmente liderou o ataque contra eles. Ela o elogia calorosamente como um príncipe imperial verdadeiramente corajoso. Deixando isso de lado, Evangelina finalmente vai direto ao ponto e diz que quer que eles mudem sua rota atual. Ela não vai impedi-los completamente de seguir viagem até Rondine, mas prefere fortemente que escolham uma rota diferente. Quando Arnold pergunta o motivo, ela simplesmente responde que não confia nele, nem no Império como um todo. Arnold entende a posição dela e imediatamente anuncia que eles mudarão de rota e seguirão pelo caminho muito mais longo. O capitão dos cavaleiros ressalta que isso fará com que a viagem demore consideravelmente mais do que o planejado originalmente, mas Arnold diz que não se importa muito, já que o momento exato em que chegarem não mudará praticamente nada no fim das contas. Evangelina fica satisfeita ao ouvir essa resposta e diz que não esperava menos de um possível herdeiro do trono. Com isso resolvido, ela e Júlio fazem uma reverência educada e dizem que agora irão se retirar. Depois que os dois vão embora, Arnold se pergunta silenciosamente o que eles poderiam estar planejando ao sugerirem uma rota alternativa tão incomum. O capitão dos cavaleiros tem a forte impressão de que aquilo serve simplesmente para avaliar a força das tropas deles. Mas então, de repente, o céu acima deles fica completamente escuro e eles são atingidos em cheio por uma tempestade violenta, acompanhada de fortes trovões. A tempestade se mostra tão poderosa que quase vira um navio inteiro, e todos a bordo têm a clara sensação de que aquilo não é uma tempestade comum, mas provavelmente obra de algum perigoso monstro marinho. Ao ouvir isso, Arnold se pergunta em voz alta se aquilo poderia ser obra do próprio lendário dragão marinho. Esse foi o final do 8º episódio. Assista ao próximo vídeo na tela, inscreva-se e ative o sininho para não perder a parte 9.